Agora sim, a análise de mais uma derrota do Sport no Campeonato Brasileiro da Série A. A oitava derrota consecutiva. A oitava derrota consecutiva. A sexta derrota desde que César assumiu o comando da equipe. Estávamos aqui, quando da notícia da saída de Daniel, fizemos um debate sobre o que fazer. E por mais que a gente tenha sido um consenso de que trazer um treinador agora desgastaria o treinador a ponto de inviabilizá-lo para a Série B do ano que vem, eu lembro que eu argumentei aqui, mesmo com tudo isso, um clube profissional de Série A não pode, sob hipótese alguma, deixar 9 jogos, 25% do campeonato, basicamente, não é um número fechado, nas mãos de César Lucena. Nenhum outro clube das séries A, B e C do brasileiro, disputando as séries A, B e C do brasileiro, daria 9 jogos a César Lucena. E César Lucena tem provado de forma muito didática porque não tem a menor condição de assumir um clube profissional dentro de uma primeira divisão. A menor condição. E aí, como Cássio e Cauê estavam falando agora, esse Sport de 2025 nos força a respirar fundo, a procurar palavras, para não ser tão direto quanto a gente deveria ser. E poderia ser. E aí é o seguinte, tá aqui na tela os grandes culpados desse Sport estar como está. Mas isso não pode ser eternamente um escudo para César Lucena. Como eu falei. É um organograma, vai descendo. Vai descendo. Vai aparecendo. Mas César Lucena faz parte disso aqui, direta ou indiretamente. Tá? Ele faz parte disso daqui. Óbvio que é muito pior seu Thiago Gasparino, seu Henrique Ambrogini, seu Rafael Campos e seu Yuri Romão, que, quando da saída de Daniel, detalhe, que criaram um ambiente em que ficou inviável Daniel continuar. Isso. Tá? Criou-se um ambiente inviável para Daniel continuar. Daniel teve nas costas dele as renovações de Rafael Thierry, que Daniel não concordava, as renovações de Igor Cariús, que Daniel não concordava. Tá? Thiago Gasparino, Henrique Ambrogini agindo dessa forma. Daniel também tinha um certo descontentamento com o vestiário, com as relações. Expôs isso ao presidente. O que é que aconteceu? Sobrou para Daniel. Tá? Daniel caiu depois de dar a entrevista mais correta, mais necessária. Eu diria até que a única entrevista digna que qualquer uma dessas pessoas que estão aqui deu nessa temporada. Nenhum deles deu. Somente Daniel. Nenhum deu. Nenhum foi capaz de dar uma entrevista digna. Isso. Tá? Uma entrevista digna. Porque Guilherme Falcão foi dar entrevista e falou de filhinha de perdão. Isso. Rafael Campos foi dar entrevista para dizer que não tinha nada assinado e o contrato estava assinado desde 30 de agosto, com negociação. Tá? Thiago Gasparino, ele até evita falar. E aí você já presume. É melhor para ele. Henrique Ambrogini. A do 2-0. A promessa, primeiro, é uma promessa que não se promete. Não, exatamente. Acha porque assim, tem algo. Acho que nunca você. Eu te garanto que você nunca mais. Nunca mais vai. Já 3 vezes já nesse campeonato. Já. Yuri Romão, né, dispensa comentários. Não acertou uma. Das entrevistas que deu. Pelo Pelo contrário, criou graves problemas para o clube com algumas de suas entrevistas. Não tem uma exceção que você quer. Isso. Essa aqui conseguiu. Não. E todos eles têm em comum um ponto. Quando falou da filhinha do perdão, quando falou do 2-0, as entrevistas de Yuri, todos têm em comum um ponto. E é Cássio que trouxe esse ponto, eu tenho repetido. Achar que todo mundo é otário. E a linha com deboche. E algumas vezes com deboche. Tá? Achar que todo mundo é otário. Que todo mundo acha, olha, o diretor, o dirigente executivo chegou e deu uma entrevista dizendo que não perde mais de 2-0, viu? Olha aí, ó. Ele botou moral lá dentro, quando botar 2-0, não perde mais 2-0, não. Se botar 2-0, não leva mais a virada. Ele chegou lá, ele botou moral.
Pelo amor de Deus, tá? Acha que todo mundo é otário. O que se trouxe de gente aqui, se aparelhou o clube, tá? Funcionários de áreas que você não precisa ter, importar fisioterapeutas, assim, algumas questões de um esporte que se montou para um dos resultados mais constrangedores, aliás, o resultado mais constrangedor da história do clube. Mas, independentemente da incapacidade de cada um aqui, tá? Da incapacidade de cada um aqui, é preciso ter uma leitura sobre César Lucena, deles e nossa também. Então, assim, foi dito aqui. Porque César Lucena está aí também é capacidade deles. Exatamente, e ter assumido é uma incapacidade deles. Então, assim, César Lucena é um profissional correto? É. É um cara honesto? Ao que tudo indica, nunca deu nenhum sinal de você Nunca duvidar. soubemos de nada diferente. Correto nas relações, todo Deve mundo estar gosta sofrendo com dele. tudo que está acontecendo, não só pela questão dele, Mas pelo geral, clube. todo mundo gosta dele, todo mundo respeita? Sim. Mas foi pro último estágio possível Isso. dele no esporte. Já que fizeram a irresponsabilidade de deixar 9 jogos, um clube de Série A, 25% do campeonato, existe valor nesses 9 jogos, tá? Não existe mais como... Não existe, Intangíveis, inclusive, tá? Intangíveis. Não existia mais chance de escapar do rebaixamento, moralmente, matematicamente, existia, moralmente nenhuma. Há muito tempo já não existia. Mas existia o que Daniel estava dando. E a gente já via as pessoas até fora, quando você ia para uma transmissão. Esse esporte parou de ser um time que só perde, empata, dá jogo, resiste, tá? Está se reconstruindo para 2026. Não, com César Lucena acabou tudo. Eu até faço essa relação aqui, porque o futebol, ele é também um pêndulo do humor do torcedor. Se o Sport tivesse vencido o Vitória hoje, não é que a gente ia achar que esses caras aqui são competentes, não. Mas talvez o programa de hoje tivesse menos Mais esse leve, tom. mais leve. E quando eu abri o 2-0 contra o Botafogo, a gente falou disso aqui. Vamos voltar a falar sobre quem sai, quem fica, se algo mudou, tá? Como a gente fez. Porque tá dinamitando o elenco. Ainda com o Daniel está das sendo derrotas, dinamitado. no empate com o Cruzeiro, derrota para o Sim. Atlético Mineiro daquela semana, a gente começou a fazer um quem sai, quem fica. Porque a gente viu que Daniel já estava fazendo transição. Tudo isso acabou. E é merecido que a situação de cada um aqui piorou por causa de César. A fervura que levou Yuri a, abre aspas, deixar o cargo, abre aspas, tem relação com a Também. com a total nulidade que o time se tornou. Léo Pereira tá aí jogando de novo, sendo reintegrado. Matheus Alexandre, que tinha sido dispensado, voltou, não por, obviamente, por indisciplina, mas chegou a ser dispensado, jogou. Léo Pereira, por indisciplina, voltou. Na hora que foi com o Derek, assim, eu até vi que vocês já falaram com isso, assim, o clube não conseguiu Não foi remediar, capaz, de exatamente. remediar, e assim, ó, meu irmão, veja, é o melhor atacante do time. Não, botaram numa mesma balança como se fosse Por quê? Por quê? Porque Derek, Mexeu com quem não com devia. um deles, É, que mexeu não é o com que quem está não aqui, devia. mas com um deles, na fisioterapia. Mas nesse caso, assim, é o ego, é um ego que tá sendo trocado. Veja, eu não sei como vai ser a vida dessas pessoas dentro do ramo do futebol depois dessa temporada. Mas, assim, em várias dessas situações, a impressão que eu tenho é que os próprios ainda não dimensionam, assim, fala de forma muito direta. Como é que vai ser Yuri Romão pós-esporte? Assim, eu acho que até para a vida pessoal dele, como profissional, Sim. do que ele fala, ele não vai. Eu acho que ele não vai continuar sendo visto na parte pessoal como a figura capaz que ele era antes do esporte, do esporte 2025. Assim, eu acho que ele não tem dimensão do quanto deve ficar marcado. Sim. Arnaldo Barros, até onde se sabe, é um dos advogados mais renomados da cidade, ou pelo menos era visto dessa forma. Transita dessa forma, pelo menos. Transita dessa forma, pelo menos. Mas há 7 anos ele é visto como um incapacitado. E só Não sai na apareceu. foto. O nome Não dele sai só na foto. apareceu Não sai na agora. foto. E apareceu, inclusive chamou Foi até atenção. citado por Yuri. Por Yuri. Chamou a atenção, disse, como é que tá dando as cartas? Eu até vi, eu vi da... Foi péssimo pro documento ter a isso. assinatura dele. Eu fiquei pensando, sabe o que passa? Daqui a algum tempo, vai ter umas gestões boas, aí começa a ter ruins, é cíclico esse futebol. De vez em quando dura mais do que outros, enfim. Mas daqui a alguns tempos, aí de repente o Sport
vai ter Yuri Romão assinando carta, referentando qualquer coisa do esporte, como o Arnaldo Barros fez agora. Isso me chama muita atenção, Tem porque... foto com mais ninguém. Mas então, Não tem foto mais ninguém. mas então, Acabou-se. eu acho que ele não tem dimensão disso. Os outros dois diretores, o cara que não tá falando, tá certo, é melhor não falar mesmo, até porque... Até porque ele vai, próximo ano, tá empregado em algum Tá canto aí. e a desculpa é... Talvez já não na cheguei Veja, talvez com não o na barco primeira... afundado. Mas talvez não na primeira divisão. Não, vai pro lugar dele. Tanto Gasparino quanto Ambrosini, eles tiveram... O Brocini veio da terceira divisão. Então, não, mas chegaram na primeira E veja, divisão. Sim. Chegaram na primeira divisão, Uma pessoa E me aí- disse e- que Thiago ia pra terceira divisão. E o Sport atravessou. Que é pro Botafogo da Paraíba. Então, para fechar essa primeira parte aqui, diretamente com César, tá? Então, o que é que eu quero dizer? Esses caras deixaram o Sport 9 jogos nas mãos de César. Nas mãos de César. O Sport agravou todas as marcas negativas que tinha. O Sport chegou em 17 pontos, precisava de um ponto para não ser a pior campanha da história do Nordeste. Eu já não sei se faz esse ponto, acho que não faz. Não, faz não. Eu acho Faz que não não. faz. Acho que vai fechar as 9 derrotas. Eu- Talvez faça no tá último jogo, se o muito Grêmio vier para cá sem quiser sepultado. nada também. Veja, Mas se acho não que o fizer Sport um- não vai querer sem nada. se querer não nada. fizer um ponto, que aí viraria a pior campanha... Detalhe, a chance é Enorme. 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 É basicamente jogo com o Grêmio, porque eu acho que... Sim, lógico, porque é só o jogo Eu não Grêmio. achava, agora com É. certeza. Não, mas isso- Eu também isso- eu achei que ia para 25 pontos. Não, então, e nesse caso, o Sport hoje está com 8 derrotas seguidas. Sim. Acontecendo seriam 11, certo? Sim. Eu tô falando até que, eu não sei se alguém quebrou o recorde, eu confesso que eu não lembro se a Chape chegou a fazer, mas eu lembro de uma placa, tô falando de cabeça, tá, galera? Vou até, desculpa, mas falando de cabeça, que eu acho que o recorde, e se eu estiver errado aí, me perdoe, Motoclube, mas seria do Motoclube, que perdeu 12 jogos seguidos na primeira divisão. Assim, na história, Mais uma na história toda, mas eu vou checar esse número, eu lembro de uma placa, porque a placa sempre tem aqueles números, sabe, o guia do Brasileirão. O que mais perdeu Eu isso posso estar mesmo. falando, eu acho que seria o Boto, falando isso de cabeça, do guia da placar. Mas enfim, o Sport tá com 8, a gente tá sinalizando aqui que perde o Santos, perde o Bahia e ficaria nesse. Que eu acho que os caras estão nem aí, inclusive. A gente tá falando, mas os caras estão nem aí. Tá? Aí perde o Bahia, aí perde o Grêmio. Significa que terminaria com 11 derrotas seguidas, terminaria com 11 derrotas nas últimas 11 rodadas. Se isso acontecer, isso significa que o Sport teve 30. Se isso acontecer, tá? Que o Sport disputou 33 pontos, precisando de um de 33 para não ser a pior campanha da história e tá caminhando do Nordeste, tá caminhando para ser. Um ponto em 33. Se isso, rapaz, assim, é o que eu falo. Durante o jogo, quando tava 2-0, o Sport não ter feito gol, eu até perguntei para Fred, como é a semana dentro do Sport hoje em dia? Assim, com o time esse nível de passividade, Yuri que diz que vai sair, mas não sai, mas você quer sair, sai, pô, assim, esse negócio de, assim, esse tipo de passividade. Como tem sido a semana dentro do Sport? Porque eu fico pensando assim mesmo, o que é que se fala? O que é que, ó, vamos lá, eu treino, não sei o que e tal, como é que num ambiente como esse, aí se o cara chegar atrasado, tá fora, tá dispensado. E como eu tava. Para fechar essa questão de César, né, e aí até passar. A gente já fez o debate amplo aqui, mas dessa responsabilidade que eu não quero tirar das costas de César, eu acho que precisa ficar nas costas de César. César destruiu o time contra o Botafogo. E César, de novo, destruiu o time hoje, no intervalo, ao colocar Romarinho e Kevson em campo. Só que tem algo para mim que é mais grave. Ele, contra o Botafogo, inventou aqueles 3 zagueiros. Ele não coloca João Silva por hipótese alguma, né? Ele inventou 3 zagueiros com Luan Cândido, trazendo... Tinha Cariús naquele dia, trazendo Kevson para a esquerda. Foi um horror. Aí, 4 dias depois, ele coloca Kevson de novo, tá? No programa passado eu falei assim, antes da culpa de César em colocar Kevson na relação está de Ambrosini ou de Thiago Gasparino, que devia ter dito assim, ó, professor César, esse jogador aqui a gente já descartou, tá? Deixa só treinando. Eu vi que você relacionou ele, mas não tem como. Só que eu me lembrei que Thiago Gasparino Foi quem trouxe. foi quem trouxe. Que veio do rebaixamento do Santos. Ele estava escanteado no Santos e trouxe o jogador. E com o Daniel não jogava, com ninguém jogava. E quem é que tá fazendo jogar? Vira a É solução. César
Virar como primeira é- opção de entrar em campo. Como é que esse cara entrou Como em campo foi para um hoje? segundo tempo na Série A? O Sport joga com César, de treinador, e colocando o Kevson. Primeira bola, caiu num tranco na frente, voltou No trote. como se nada estivesse acontecendo. Ali na corridinha, Voltou, início de treino. O cara tinha Fim de treino, aliás. 2 minutos de campo. Voltou como se estivesse jogando a 90. Tá? Kaiser. Ele sem esforço. Então, assim, esse é o jogador que colocou. César tirou o Mateuzinho, que deu assistência do gol, que para colocar um Romarinho, que não. Até teve um momento ali com o Daniel, mas desde que o Daniel saiu, desencaixou e não rende mais nada. César segue dando chance a Léo Pereira e já começa a ter notícias que Léo Pereira pode ir pro Japão por conta da vitrine que o Sport tá dando, enquanto tá matando Os ativos do os clube. ativos do clube. Tipo, Tá matando o próprio Romarinho, que pelo menos jogue pro Sport arrumar um time pra ele na Série B. Tá, que Barleta. 40 minutos do segundo tempo. veja, é isso que eu falo. Veja, pronto, eu vou voltar aqui, Ele desculpa. tá matando. Mas só pra fechar de vez, César, aí vocês pegam. Ele tá destruindo. César está implodindo o mínimo que havia com o Daniel Paulista. César tá sendo assim. Não tá olhando pra 2026. Não tá ajustando 2025. Então, vai cair nas costas dele. E por mais que seja um cara honesto, trabalhador, de ótimo relacionamento, eu acho que esses 9 jogos precisam encerrar a história de César no esporte. Precisam, porque pode ser, Cauê, que o esporte precise de um treinador para 3 jogos ano que vem. Para 4. E a gente já viu que não dá, que aí não dá. E como é que vai deixar dá, jogar não dá. um? E como é que vai deixar jogar mais um? Ninguém resistiria assim. Veja só. Não. Aí algumas pessoas me respondem, mas Fred vai trazer quem? Eu disse, ninguém. Coloca da base, coloca jogador para treinar, coloca qualquer coisa. Eu até fui da linha, era pra, se tivesse convicção, já trazia alguém. Sim, mas não tinha convicção nem mercado nem nada, tá? Agora não tem nem mais presidente. Não, aí. Tá? Não que tenha tido, mas extraoficialmente não tem nem como me referir a isso. Mas agora acabou, tá? César foi para um fogo, e aí para César às vezes a sombra é melhor que o holofote. Exato. O holofote de Teria 9 jogos na Série A, ficado lá tranquilo, César precisa na ser, dele. tá? Pelo menos, se quiserem ainda manter ele no clube, eu não sei quanto ganha, outra função, mas não tem por que dar função se não vai poder chegar aqui de novo. Então, assim, precisa de um ponto final nessa história, tá? Vamos lá. E eu concordo com tudo que Fred falou, inclusive até talvez no ponto final de César, mas qualquer que fosse o auxiliar do esporte, qualquer que fosse o auxiliar do esporte, Fred, qualquer um que você imaginar, não deveria ter 9 jogos. Então, nesse caso de César, ela seria uma bucha de canhão para qualquer nome que fosse um auxiliar fixo. Nesse momento, não existe aqui no Nordeste nenhum auxiliar fixo que tenha capacidade de ser o treinador de 9 jogos na Série A. Isso não é César Lucena, isso é qualquer auxiliar fixo do clube. Rodrigo Chagas, que a gente falou há pouco. Não aguentou 2. Rodrigo Chagas. Não aguentou. E já treinou o clube em divisões inferiores. E não aguentou 2, veja. Então, assim, mas isso não faz com que ele não tenha nenhuma capacidade de ser auxiliar do clube, nem ele do Vitória ou César do Sport. Repito, eu concordei com o que o Fred falou, mas eu não consigo achar que a implosão acontece dentro de alguém achar de, meu irmão, a gente vai dar 9 jogos para alguém que não tem capacidade para aguentar 9 jogos disso. Ele consegue aguentar um aqui, como o Fred, um na Série B, que fez uma boa partida, aí de repente mudou o treinador, 2 meses depois o cara fez uma partida, como se fosse o primeiro jogo ele errou ali e tal, aí é o tempo de chegar um outro treinador. E a gente até debateu, até que não era para trazer o treinador, porque queimaria o cara nessa reta final de ano também, só que no fim das contas, tá sendo pior tudo, meu irmão. E essa questão dos ativos também, eu não consigo achar que César escala o time e que ele tem uma redoma e que não passa por ninguém nesse momento. Não é relação de que estão escalando o esporte, não é isso não. Mas dentro da lógica de pensar o esporte de 2025, o campeonato porque o campeonato tá disputando, o treinador é ele dos anjos, meu irmão. A chave do clube tá disputando na total. Mas o campeonato acabou, o que é que vale pra gente agora? O que é que importa mais? É como vocês falaram. É tentar valorizar um pouco o Romarinho, é tentar, Mateuzinho, que tem 6 meses, teve uma proposta de 3 milhões, deixar ele jogando ali, tendo alto, vai que chega essa proposta de novo ou maior. Deixa isso embora. Aí o que é que tem, o que tá me deixando assim, estarrecido nisso, é que isso parece, na minha cabeça,
isso parece muito óbvio. Muito óbvio. Ó, o campeonato acabou. Ninguém tá ligando a mínima. A gente até fala que esse negócio só tem que arrumar um ponto e tal, mas tá muito claro que ninguém dá a mínima lá dentro. A tendência é que o Sport não consiga passar o América de Natal. Até tomara que ele passe, mas a tendência hoje eu acho que não vai conseguir passar. Mas o mínimo era que mesmo o ego mudou, implodiu o trabalho de Daniel Paulista, o ego da direção, implodiu ali com a saída de Daniel Paulista. A chegada de César não funcionou. Mas mesmo com isso tudo, o Sport poderia estar pelo menos, jogando com que, para o clube, é o mais importante para o fim de 2025 e para o início de 2026. O que é mais importante para 2025? São os ativos que talvez não vão... Ativos jogadores que pertencem ao clube, que provavelmente por desgaste, por N fatores, não vão continuar no clube, mas que você consegue botar numa situação para valorizar e na prateleira. Ou os que vão permanecer, que você acha que irão permanecer, e que em 2026 você já começa... Que é o que até o Fred até falava, achava que teria uma base. A gente chegou a fazer um programa aqui que não era tão distante dos 70% de Yuri Romão, mas aquele programa envelheceu mal pra cacete. Sim. Aquele programa envelheceu mal pra cacete. Assim, nesse momento, eu acho assim que esse time do Sport, do jeito que tá indo, a manutenção desse time vai ferrar os... Só que tem um problema. Tá sendo todo mundo não só desvalorizado no mercado, mas como então, sabotado. Todo mundo tá... Então, aí, todos os contratos estão amarrados e tal, mas é o que acontece. Aí, tipo, por que eu tô fazendo esse preâmbulo? Porque o que tem acontecido são jogadores justamente que você não vê a menor possibilidade de permanecer, e que se permanecer é um erro assim inaceitável. O Sport cometeu todos os erros inaceitáveis que a gente nem diria que seriam mais absurdos, seria mais um. Mas, por exemplo, Kevson, que foi... o Sport é muito simples assim, não é pegando... Tava esquecido, meu irmão, não deu certo, o Sport todo mundo sabia que não ia dar certo, trouxe o cara, não deu certo. Foi terceiro ali. Lateral esquerdo. Terceiro do Santos. Não deu certo. Então, todo mundo sabia que não ia dar certo. Lateral esquerdo, não, Bota. Não, terceiro. Todo mundo sabia que não ia dar certo. Chegou aqui, obviamente não deu certo. Já foi ali, ó, escanteado, já ficou aqui, ó. Tá treinando com o grupo, mas, ó. Deve ter sido um jogador mais barato, ok. Errou. Eu nem acho ok. Eu nem acho ok. Errou. Porque com o dinheiro do próprio bolso ninguém faz. Mas assim, com o clube, no futebol, sempre é tudo muito fácil. Se fosse numa empresa, você tá trazendo profissional, pô, deu errado em todo canto, mas traz é ok. Ninguém faz isso. Veja. Veja, na sua empresa iam cobrar. Cássio, por que tu indicasse esse cara? Todo mundo ia falar. Quem indicar? Exatamente. Por que tu indicasse? Mas no futebol... Se arrombar pra explicar do porquê tu achasse que o currículo daquele cara batia e ia dar match com o trabalho que tava ali. Mas no futebol, tentativa e erro é aceitável no mundo do futebol. Mas aí beleza, o cara trouxe e Daniel Paulista não deu certo, já ficou ali, ó. Já não fazia mais parte do elenco. Inclusive com o César Lucena tava muito claro que parecia que não fazia também, querendo ou não, o César Lucena já tinha treinado outras partidas. Inventou um time com 3 laterais esquerdos pra poder jogar. Aí vem essa do Botafogo. Ele não tem uma culpa direta no gol, mas é sintomático ele entrar ali e já acontecer aquilo. Aí acontece de novo. E aí você pergunta, veja, você tenta juntar as pedras assim. Tem alguma chance, existe alguma chance no mundo normal, vou dizer assim, no mundo normal, existe alguma chance de Kevson permanecer no Sport? Tô falando nem com esses 2 jogos, antes, já não existia. Já não existia. Agora muito menos. Contra o Botafogo já ficou assim. E a torcida, meu irmão, de vez em quando, respeita um pouco a torcida. Na hora que a torcida não aguenta o jogador assim, tá muito claro que a galera pedindo vermelho pro cara, vaiando, então preserva o jogador. A gente disse, bota pra jogar, uma época, deixa só pra jogar fora, pô. Pra preservar. Mas esse é do Sport. Mas em algum momento que tava inviável o Matheus Alexandre. Sim, teve um momento bota fora. Deixa fora. Então, mas esse cuidado que você está tendo, e nesse caso, como o Fred falou, é um jogador do clube, então preserva porque é do clube. Nesse caso, ó, meu irmão, ó, paga o salário até dezembro, fica ali, dá a volta no campo, tá aqui se quiser viajar. Vai tomar um banho demais em Portugal. Tem tanta gente bebendo, tomando banho desculpa, falei a palavra errada, quer dizer tomando banho mesmo. Tomando banho em Porto de Galinhas, no Paiva, enfim. Mas de onde é que César Lucena extraiu Kevson pra essas partidas, assim? Aí vai pra reta final, 3-1 no Kengo já. Aí sobe a plaquinha, Sérgio Oliveira e Barleta. 40 de segundo. 40 de segundo. Aí eu disse, que loucura é essa? Mas daí, aí Sérgio Oliveira também entra, meu irmão. 3-1. Já o calcanhar. Puta que...
Meu irmão, eu falei, então, foi esse lance, né? Meu irmão, eu disse, ó, os caras realmente assim não querem nada, meu irmão. Cara, ó, é um pouquinho de seriedade. Aquele lance assim, meu irmão, cara, ele não faz. Ó, simbolismo. Meu irmão, eu não vi todos os jogos, obviamente, da carreira de Sérgio Oliveira. Mas eu não imagino que seja normal dele, nenhuma outra passagem. Um jogo perdido, uma campanha perdida, o cara fazer uma parada daquela assim. Eu pensei assim, realmente. Assim, é esperar acabar o ano, torcer muito pra ele não querer renovar, né? O gatilho é dele, né? O gatilho dele. O gatilho Muito dele. difícil que não queira. Quem assina ou quem Jogando rasga o assim, contrato ele vai é pra onde? Quem rasga o contrato Jogando é assim, ele vai pra onde? difícil. E o salário, né? Então, Questão do salário. Então, Então mas- vai pra onde? jogando Porque, assim, ele vai assim, para os Estados Unidos. Pode ser. Mas jogando assim, ele vai? Porque Veja, se o for. currículo dele pode levá-lo. Mas jogando assim, Agora, dificulta, desse pô. jeito, Vai pra onde? desse jeito, Tá, então assim, é complicado. E só vai, daqui pra frente são 3 jogos que dificilmente a gente vai enxergar algo de, opa, Mas é o quê? o Léo Enem da Pereira. turma melhorou. Léo Vai ser difícil. a É gente Léo enxergar. Pereira, que já dispensou. Érica, é Léo Pereira que não fica no É esporte. difícil. É Kevson que não serve É nem difícil. nesse momento no esporte. Tipo, nada que serve pro esporte 2025 vai ser aproveitado nessas partidas. Aí eu pergunto, por qual motivo? Assim, quem pensa o esporte? A gente, assim, tem os abnegados, amadores, tem os profissionais de fato que recebem dinheiro bem remunerados, imagino eu, para essa função, assim. E todo mundo que pensa o clube, que enxerga o clube assim. O que é que a gente não consegue enxergar de fora, assim, que parece tão óbvio, assim, que. Porque tem que ter um sentido. Eu imagino que tem que ter um sentido, tá? A galera faz todo mundo muito bem pensado. O que é que a gente não tá conseguindo enxergar? Pra a lógica, o que parece ser tão óbvio, não ser aplicado. É porque, assim, eu exponho aqui, eu tenho uma limitação, eu não consigo alcançar. Porque pra mim parece ser tão óbvio o que precisa ser feito. E o esporte esse esporte atual vai por outro caminho. Que, assim, os caras estão perdidos num nível preocupante para Sim. 2026, ou realmente, Porque não, veja, realmente eu não consigo alcançar. hoje, Ramon tomou cartão, poderia ter sido até expulso se não sai o gol, porque ele dá uma lapadinha no cara no segundo gol, chega perdido no tempo. Pô, João Silva, por que não bota, Não coloca, meu não amigo? não coloca. Quem tem Então contrato não com o leva pro esporte. banco. Ou seja, se você não quer, Vê- não veja só, confia, não leve pro afundou banco. Barleta. Transformou Barleta no último da fila Não do esporte. leve pro banco. Barleta, que é um jogador que talvez o esporte, tivesse mercado para inseri-lo. 2, melhorar pro começo da próxima temporada. Isso. Recuperar a confiança, fazer os golzinhos. Não, César resolveu que Léo Pereira é a salvação. É. Tá? E aí, Yuri, que já tinha transformado, vendido completamente a honra do clube, aí dá a chave do futebol para César. Nessa via crucis, dolorosa assim. Enterra como indigente. É exatamente isso. Enterre como indigente. Eu vi tua. Porque é E isso. a torcida vai lá É. velar, É isso, ainda. é entregar como indigente, porque Daniel deixou uma cara ali. Isso. Mas é o que eu falei, Cauê. Pelo menos se voltou contra eles. O último César, ele respeitou o que estava ali. Mas era um Esse- jogo, Cássio. Mas esse não. Esse no primeiro jogo já Sim, já foi, quis dar a assinatura foi dele. Em Flamengo, outras divisões, em outros patamares, em outras É. prateleiras, Isso. que é muito acima do que. Que o esporte, jogando normal, mal, ele já tem alta chance de vencer um jogo da Série B em casa. Isso. Jogando mal. É Pegou assim, isso. o Sport jogou mal hoje. Quanto foi o jogo? 1-0. Porque ele tem um elenco superior à Isso. maioria da turma. Então, assim, é outro patamar. E a figura, por mais que seja barato, por mais que seja o cara tem sua honra, sua história no clube, meu velho, até trabalho voluntário. Se você não souber fazer aquilo ali, você atrapalha. É melhor você não estar. Então, até para isso, é caro. Até para fazer o trabalho voluntário. Se o cara faz besteira, se o cara fecha a embalagem errada para mandar aquelas embalagens com comida para onde quer que seja, o cara tá atrapalhando. Arruma outra função pro cara. Essa não dá pra César. Essa daí não dá para se seguir adiante e esquecer e botar no tapete e achar que 2026 também vai ser diferente para César nessa função daí. Vou ler alguns superchats, tá? Que vão nos levar a um ponto necessário aqui do programa. Primeiro superchat que eu vou ler é o de
Iveson Mendonça, porque está dentro do que a gente falou aqui agora, tá? A dignidade se perdeu com a saída de Daniel, né? Iveson Mendonça deixa essa mensagem que é bem na linha que a gente está seguindo, tá? Outro superchat que eu vou ler aqui tem a ver com... E o próprio Iveson Mendonça escreve o seguinte depois: César pode ser gente boa, mas não dá para ser técnico, tá? E aí eu vou para alguns superchats que estão pedindo para a gente comentar algo. Não sei se vocês conseguiram captar, a gente estava no ar já, mas eu vou trazer uma luz para isso. João Pedro Viana, vocês precisam ver a coletiva de Henrico. E ele fala rindo, tá? Deixa eu ler um outro superchat aqui. Botelho Yu, tá? Próximo jogo vai ser pior. O diretor de futebol, na entrevista do jogo, esculhambou o elenco. Só esqueceu que eles são os grandes culpados por tudo, tá? Eu discordo que o elenco é o grande culpado por tudo. E eu acho que foi Ambrogini, não foi? Foi. Ele foi meio na vibe já de Daniel, eu vou ler a já. entrevista aqui dele, tá? Falando sobre Kevson, né? André Luiz Araújo diz: eu vou deixar de Kevson para quando a gente for pro campinho, tá? Eu vou trazer agora a questão de Ambrogini, tá? Porque essa questão de Ambrogini, muita gente tá pedindo, muita gente repercutindo. E eu tô achando que foi um pouco de teatro, assim, pra plateia começar a percebeu, ele teve uma percepção de que o tipo de discurso que estava sendo usado não estava colando e seguiu para uma outra linha, tá? Eu acho assim, enredos de novela que se repetem. E eu acho assim, tá? Se algum torcedor do esporte que tá vendo essa live tiver se sentindo representado por Ambrogini, é melhor repensar, tá? Porque aqui nada mais é do que tentativa de permanência, tá? É receita de num bolo clube muito acima do qual ele é capacitado para trabalhar, tá? Então, assim, a entrevista dele, eu vou ler alguns trechos que tem aqui na reportagem do ENE45, tá? Ele classificou como passividade inaceitável, tá? Diz que enxerga essa passividade não só no elenco e na comissão técnica, mas em todos os setores do clube. E ainda apontou que para 2026 o cargo de todo mundo está na reta. Tá? Inclusive o dele, porque o próprio Yuri Romão tinha falado isso numa entrevista recente. Tá? Outra fala dele: a passividade que a gente demonstrou hoje, mais uma vez, está muito distante de ser só jogador e treinador. É o clube inteiro, é o staff inteiro. Não posso chegar amanhã e estar todo mundo bem, com risadinha. Isso não pode ser. É inaceitável. O esporte tem que começar a virar a chave, mesmo sabendo que é difícil para o momento, para fazer valer. Esse DNA, aí ele começa aquilo que a gente vem batendo, que não entendem nem as raízes do clube. Aí ele começa a falar desse DNA que ele nem conhece. Esse DNA tem que ser resgatado sem dúvida nenhuma. Não é só de jogador, de colocar 3 caras que correm e dão carrinho que está bom. É de todo mundo lá dentro. Se vai da cozinha ao GPS, se vai da cozinha ao GPS ao campo. Detalhe, todo mundo lá dentro. Poderia ter falado aqui dentro, né? Porque ele já não faz mais parte do clube. Ele agora é um ombudsman do clube. Ele é o novo Paulo André, é consultor do clube. Tá? Todo mundo tem que ter aspiração e saber o que é o esporte, o que a instituição representa. Não é possível que a gente possa aceitar isso, que vá amanhã todo mundo e fique tudo ok. Não pode ser assim, pelo amor de Deus. É todo mundo lá de dentro que tem que melhorar. E ele continua. Todo mundo tem que saber. E como já foi falado várias vezes, porque 2026 será a nova fase. Todo mundo está na reta. Provavelmente eu também estou. Mas todo mundo tem que saber que se não melhorar, se o desempenho não for condizente com a instituição, acabou. Parece que ninguém está olhando para ela. Parece que os valores individuais estão sendo colocados acima da instituição. E isso é inaceitável. Tá?
E aí ele ainda fala mais assim, eu tava com esse negócio engasgado para poder falar. É uma passividade muito grande. Se a gente não mudar, se realmente não for feita uma nova renovação, tá? Não vai. Está ficando muito distante para os outros clubes. O Sport tem camisa, peso, história. Isso precisa ser identificado em todo mundo que for entrar naquele CT. É isso que nós temos que garantir. E não botar um ou dois jogadores aqui e achar que está tudo bem. Não podemos aceitar a passividade do jeito que está sendo feita. Tá? Enfim. Eu acho que Henrico já deu muita entrevista sem esse tom, na hora que precisava ter esse tom. E agora ficou conveniente para ele dar esse tom. Por quê? Porque Henrico, essa semana, conversou com pessoas que estão nessa costura para essa possível chapa liderada por Branquinho, seja via eleição indireta, seja via consenso, ou o mais perto possível do consenso. Ele conversou. E uma informação que eu tive de bastidor, de uma única fonte, sem nenhuma peso, é que gostaram da conversa dele. Talvez isso tenha encorajado ele a querer virar... A largar o barco de Yuri. A querer virar o homem da transição. Exatamente. O cara que vai se descolar de tudo o que aconteceu. Entendeu que o outro tá morto. Isso. É o cara que vai descolar de tudo o que aconteceu para se colocar como o homem da transição. Um cara que afundou o Figueirense e veio aqui pro Sport e terminou de afundar o Sport. Não afundou. Sejamos justos. Quando chegou, o negócio já estava desandado. Mas, por que Henrico Ambrogini, que dá essa entrevista, permite que Kevson ainda seja relacionado? Por quê? Ele acompanha futebol? Ele viu Kevson jogando no Santos ou no Sport? Por que Kevson é relacionado? Se ele cobra essa passividade, ele conhece César Lucena? A gente poderia dizer aqui, sem ser muito duro, que passividade e César Lucena combinam? A gente pode dizer aqui que na hora que Thiago Ambrogini, que Thiago Gasparino, que Henrique Ambrogini, que Yuri Romão e Rafael Campos decidem ficar com César, eles não já estão sendo passivos, não? É isso. Era esse ponto que eu achei. Eles desistiram de 9 jogos. Então a passividade, Henrico, começou com você. Você é o pai dessa passividade, junto com Yuri, com Rafael e com Thiago Gasparino. Você é o causador dessa passividade. Se você não quisesse passividade, você cuidasse melhor da relação com o Daniel Paulista, que não estava dando passividade ao time. Por que você não deu uma entrevista endossando o que Daniel Paulista falou? Agora é muito fácil. Né? Por que não citou Daniel Paulista? Ele estava certo. Exatamente. Por que não citou Daniel Paulista hoje? Porque foi dito e comprovado e sustentado pelo repórter Daniel Leal, do Globo Esporte, que a alta cúpula do futebol do esporte, e só tem vocês três, se indignou e não gostou da entrevista de Daniel. Por que você mudou agora? Você é o maior responsável por essa passividade, junto com o presidente, com o Thiago e com o Rafael Campos. Você está dizendo que não pode ter risadinha, está circulando na internet e Rafael Campos curtindo o show do Oasis, tirando foto e rindo. E detalhe, é a vida do cara. Tem mais é que curtir mesmo. Pode mais que curtir. Gostaria de ter ido, inclusive. Mas não é isso que você está dizendo? Não é isso que você está reclamando, dizendo que o cara não pode chegar no clube amanhã e ter jogador de risadinha? Hoje ele bateu no peito, Fred, com essa entrevista, e fez assim: eu sou incompetente. Assumiu. Porque a partir do momento que ele diz que essa passividade estava engasgada, não é de hoje. Porque uma coisa é ele chegar e dizer: olha, hoje, uma passividade que me incomodou. Por mais que a gente estivesse rebaixado, matematicamente, moralmente, há muito tempo, essa passividade não pode ser condizente com o clube, porque a gente precisa minimamente terminar um ano sem perder os últimos jogos, tendo uma boa figura, minimamente. Com o Daniel não havia passividade, Cauê. Minimamente. Quem causou a saída de Daniel? Só que, quando você coloca o ontem, não hoje, quem é o gestor do clube? Isso. Quem é o gestor que deixou a passividade aí? Quem é o gestor que estava todo mundo passivo? Engasgado? Tu não é o cara que decide, pô.
Porque não saiu jogador algum, somente Derek. Derek porque estava sendo contrariou. passivo dentro de campo. Derek estava Não. sendo passivo dentro de campo. Então, porque nenhum jogador que é passivo, desde há muito tempo, segundo ele, saiu. Exatamente. Porque, veja só, Derek Porque era não passivo. tem dispensa. Derek era passivo, não era. Não Saiu. era. Daniel era passivo, não era. Não era. Saiu. Só ficaram os passivos que vocês gostam, que vocês Exato. protegem, que vocês Continua. trouxeram, pô. Os passivos que vocês estão botando a mão na cabeça. É. Porque se não tem um jogador afastado, se não tem um jogador mandado embora, somente Derek, Quem renovou? e é todo mundo passivo. Quem renovou com Rafael Thierry? E Cariús. Quem renovou com Rafael Thierry e Igor Cariús? Quem renovou com Rafael Thierry e Igor Cariús? São jogadores que a gente pode tratar como passivos. Vamos lá, moçada, paciência. Isso. No banco. Tendo 3 centroavantes. Pra que vai pro banco? Pra quê? Vai pro banco se não faz parte. Não é nem Sérgio Oliveira que você precisa dar fim. Pra que vai pro banco se você não quer usar? Se foi dos passivos, Quer falar, Henrico? Vem pra cá, meu amigo. Faz um podcast e começa a falar. pelo amor de Deus. Agora, pra ficar lá dentro fazendo teatro, Pra mim é assinar. Essa entrevista pra mim é assinar. Eu estou dizendo, por outras linhas, que eu sou incompetente. Porque a turma tava cagando na minha cabeça e eu tava aqui, ó. Só tô engasgadinho. Só tô incomodado. teatro. Só tô, mas eu não fiz nada. Porque eu sou um réu serviçal aqui dentro. Agora, Então eu tenho poder zero de mandar alguém embora. E a gente sabe que não é. agora, aconteceu o pior que poderia acontecer. Nesse momento da temporada, finalizando o mês de novembro, já perto da transição, você tem um elenco que você vai precisar agora, de fato, de uma reformulação maior, porque os jogadores definharam. Tá? Exato. Definharam. Nesses últimos 6, 7 jogos, definharam. Você não tem presidente, porque o presidente que está lá está tentando ser amparado, Todo mundo querendo salvar a sua pele. exatamente, exclusivamente. criar uma saída para minimizar os danos, o impacto dos danos que ele causou, mas está ficando dentro do clube. Tá? A costura que está sendo feita não parece ter força política suficiente para convencer a maioria, ou pelo menos a maioria da bolha que faz mais eco, que é a bolha das redes sociais, e que no final das contas é o termômetro que se tem, porque o estádio é vazio, os sócios não tem mobilização para lotar um clube, para fazer um protesto, então o que se tem de eco são as bolhas das redes sociais. Essa costura não parece ter força para convencer essa bolha. Tá? O discurso de uma eleição direta, ele é o discurso mais fácil, ele é o discurso que dá uma sensação maior de justiça e de recomeço. E é claro que nesse cenário é muito mais fácil trabalhar esse discurso. Porém, é o que eu sempre bato na tecla. Esse discurso para em Yuri Romão. Esse discurso para em Regueira, o presidente do conselho. Como esse discurso pode ir além de Yuri e do presidente do conselho, eu não sei. Aumentar o grau de pressão sobre Yuri, como é que aumenta o grau de pressão sobre Yuri? A gente consegue criticar mais do que a gente já criticou. Veja, o grau de pressão que tem que ter, aí é o único que eu consigo enxergar, é quem tem minimamente espaço para falar com o Yuri, dá uma real para ele. Yuri, ou você sai, ou simplesmente todos esses aqui que querem conduzir o esporte para algo vão se virar para você pelo resto da sua vida profissional. E não esqueça disso. O recado é esse. Você será um nada. Ele não pode dar as cartas, Cauê. Nesse processo. E é isso. Nesse processo. E as pessoas precisam dizer a real. Não, veja, Porque se tá não for saindo. assim, Você não pode dar as cartas disso, não, pô. Não existe mais espaço. E aí é o ponto que eu bato. Não existe mais espaço para negociar com o Yuri se ele não quer negociar. Porque o ponto aqui... Porque não são os termos dele. Não dá pelos termos dele. Não dá. A gente está Concordo. perdendo tempo. O esporte está perdendo tempo. Porque precisa se negociar os termos que o Yuri quer.
Inclusive, uma primeira versão daquela carta estava mais ainda na visão do próprio Yuri, tá? E foi refeita. Para mim, aquela carta foi um erro, tá? Eu até falei no programa recente que eu fiz com o Celso. Eu acho que a entrevista de Martorelli, de ter pelo menos deixado tudo às claras, o que vinha se movendo nos bastidores às claras, beleza. Pelo menos todo mundo sabe o que está sendo costurado pela eleição indireta. Aí você concorda ou discorda, aceita ou se revolta. Mas pelo menos está às claras. A carta com a assinatura de Arnaldo não existe. Enfraqueceu o próprio movimento. Tá? Agora, Branquinho, que foi esse escolhido, esse pacificador, como a gente chama, tem conversado. Como eu falei no programa que eu gravei com o Celso sábado. Ou sexta, na verdade. Tem conversado até com mais gente do que deveria. Foi um relato que eu ouvi. Mas, para eleição direta acontecer como a do Náutico, ou parecida com a do Náutico, numa aclamação, ele vai ter que fazer uma distribuição de cargos que contemple muitas frentes e abra muita porta para a oposição. Para a oposição mais direta, que é o Leões pela Mudança, hoje basicamente integrado o Leões pela Mudança com o grupo de Milton Bivar. Hoje há um alinhamento muito grande dessas duas frentes. Tá? Um alinhamento muito grande. Muito grande. A fatia vai ter que ser dada. Porque ninguém vai chegar na rede social para dizer que está negociando fatia, porque não pega bem. Mas a negociação por fatia está pronta para acontecer. Exato. Tá? E eu acho que tem que acontecer. E que Yuri não vai poder dizer, não, com esse pessoal aqui eu não vou sair, não. Não, Yuri, tem isso não, meu amigo. Aí entra o que você falou. Exato. Vai ser com isso aqui, sim. Tá? Vai ser com isso aqui, sim. Porque, detalhe, eu não vejo o grupo mais próximo a Yuri dizer assim, ó, Yuri, saia amanhã que a gente vai fazer eleições diretas e pronto. Porque vai bater num ponto que há o interesse pessoal de cada um, de cada grupo, vai haver desconfiança com o novo, com o oposto, tá? Então eu acho que uma costura ela é positiva. Agora, ela tem que ser, como eu falei aqui desde o primeiro dia, eu vou repetir a expressão que eu uso sempre, criando elos e abrindo portas. Não pode fingir que criou elo, nem fingir que abre porta. O esporte ideal para 2026 é com representações gerais, tá? Repito, Fred, você prefere isso ou eleição direta? Eu prefiro eleição direta. Eu prefiro eleição direta. Eu prefiro a eleição direta. Que seja rápido. Também, Agora, sempre. eu só quero Sempre. saber como. Enquanto ninguém conseguir chegar para mim e dizer tem um jeito, eu tenho que pensar no plano B. Eu prefiro eleição direta. E a bronca é a seguinte, por que não tem um jeito? Porque o presidente que disse que vai sair, não sai, porque tem que Exato. ser... É o que eu acho E que é por isso que falta. eu tô dizendo. Tem que chegar pra ele, meu amigo, é o seguinte. O seu gesto, seu último gesto que você pode ter pra sociedade pernambucana é você se retirar. É isso. Mas Você vai querer eu acho que isso foi dito, Cauê. ultrapassar. Eu acho que isso foi dito para convencer ele a fazer o que ele está fazendo. Isso já foi usado, eu imagino. Fred, é um suicídio o que Yuri vai tentar fazer. Se ele, veja, se agravar ainda mais o tom e ele disser, eu não saio. Não, mas veja só, ele já se convenceu a sair dentro dessa pressão. Mas não, certo, mas ele tem que sair imediatamente. E lógico que, paralelamente, as figuras que estão tratando isso daí, se é para tornar o processo mais célere, com uma chapa única, com todo mundo, e essa chapa única, só para o Proforme ter uma eleição direta, só para o Proforme, mas já ir trabalhando, que seria a melhor coisa do mundo, que todos esses grupos, Sim. de alguma maneira, e até como você disse, ó, o grupo da oposição hoje em dia está praticamente um só ali. Pô, Ficou mais coeso com o isso grupo já de ajuda Milton. demais, porque é complicado, às vezes você tá com, ó, vou ter que sentar, vou convencer Cássio, agora vou convencer Fred, aí, pô, o teu nome, aí o do nome dele não bate, não, aqui é um só já. Já ajuda demais. Agora, é chegar aos dois lados, o outro lado também entender de quais peças eu vou botar e que não se oponha, e quais pontos são... Opa, eu quero uma pessoa dentro da diretoria de futebol. Ok. Agora, o que eu me Dentro do indigno, colegiado de uma o diretoria que eu de me futebol. indigno é o seguinte, quantas pessoas formam um conselho do esporte?
São muitas. O que me indigna é não haver um levante do conselho. Porque é muita gente. Em grupos com 3, Cauê, com Sim. 5, com 7, Ok. é difícil você... Assim, você vai dizer, não, um é amigo de Yuri, outro conhece, outro vai respeitar, vai tentar ser mais cordial. Conselho do Esporte são quantas pessoas? Com mais de 100, Cauê. Como é que Yuri tem 100 pessoas Não com tem, ele? não tem. Não tem. Mas é assim. Não tem. É porque dentro do conselho existe subilusões de poder de que o cara ali se acha uma peça da engrenagem de que está sendo costurada ali em cima. Você não é uma peça dessa engrenagem. O conselho, Os pequenos poderes. o conselho, Cauê, poderia criar. Veja só, eu infelizmente assim não sou conhecedor da área jurídica, não sei o que poderia ser feito, mas o conselho poderia levar essa pressão, porque convenhamos, vamos ser muito realistas. Uma tomada do clube é possível, tipo assim, ó, Estelita, versão Estelita. Veja só, a torcida vai tomar, vai invadir o esporte. Não, no caso, não. A torcida vai invadir o esporte, vai botar barraca, vai ficar 2.000 pessoas ali dentro, só sai com o Yuri, porque aí pode ser. Vai ter. Tem força pra isso, tem mobilização pra isso. Não tem. Não tem. Não tem. Tem canal pra chegar em tanta gente? Não tem. Porque assim, vamos lá, vamos pros pontos. Pressão popular. Ok, pressão popular em rede social, já deu, não resolve. Carro de som na porta da casa dele, já deu, não resolve. Tudo isso já foi feito. Ataques pesados. Levantar questões que precisam ser investigadas, que estão sendo investigadas, envolvendo até a família, já se foi feito. Já se foi feito. Já foi exposto isso em rede social. Já se fez, assim, muito da pressão que se pode fazer à distância. Mais do que isso é mobilização de rua. E mobilização de rua com 20 não vai. Não. Com 200 não vai. Não, veja. Tem que ser com mobilização 2.000. grande Grande. e a mobilização política, econômica, financeira. Mas olha só, é o que eu tô dizendo. De rua, só se conseguir atingir um número gigantesco. Tem uma chance de se fazer isso. Tem uma chance. Poderia ter sido hoje. Sport e Grêmio. Mas aí já tem mais algumas semanas. Mas Sport e Grêmio, porque já tem um jogo. Veja só, já se tem um jogo, aí você pensa assim, ó, tem um jogo. Vamos criar um movimento para se ir para esse jogo, para ir ao jogo, porque indo ao jogo você pode tentar Sim. inflamar ali Mas veja, e criar um eu grande não acho movimento que, popular. que o movimento popular consiga. Eu continuo batendo na tecla. E a tecla vai. Pressão político-financeira. Quem tem poder, Aí a gente tem que falar os nomes. É De- Gustavo do B? ele e outros. Eduardo Monteiro? Eles e outros. Silvio Quem Neves tem Batista? São poder? essas pessoas. Político-financeiro. Pra chegar pra Yuri, ó. Paulo Pérez, que é sócio dele. Você, Yuri, Segundo você não tem uma Bivar, sobrevida. sabia nem que gostava de futebol, tu vê? Você, gosta de veja, bar. Só gosta de Foi bar. eleito Comodoro do Cabanga, É. quinta passada. Você quer ter uma sobrevida. Ou seja, o Bivar tá assim. Mas já era vice-comodoro. Acho Era que vice e já virou vice-comodoro. presidente. Geralmente é o. Mas foi isso. Eu não sabia nem que gostava de futebol, eu sabia que gostava de barco. Você quer ter uma sobrevida profissional. Porque sem essas pessoas que compõem a sociedade pernambucana, se você fechar essas portas aqui, você vai ter dificuldade. Então veja a confusão que você está arrumando para sua vida. Você está pedindo um gesto que você acelere esse processo. E a gente, em paralelo, está trabalhando para ver se a gente consegue consenso para que as coisas andem de uma maneira mais séria. E outra, Cauê, se conseguir- sabemos que, e foi um dos pontos que a gente falou aqui, quando a gente entrou naquelas questões jurídicas, por mais que o que se coloque ali parece que não tem um rebatimento direto do próprio Yuri, mas é na gestão. Outra, uma movidazinha ali, uma andadinha ali, 2 passinhos do processo para um canto, incomoda. Cauê, veja só. Até onde eu sei, se Branquinho conseguir essa articulação, Yuri sai no dia seguinte. Ou pelo menos abre o clube e todo mundo já começa a operar no dia seguinte. Só que ele não vai fazer antes. E aí, meu medo,
que quando ele veja a composição, ele diga aqui eu não vou. Só que aí ele não pode ser escutado. Aí tem que ter a pressão. Não, meu irmão. E veja. Aí cabe isso aqui. E aí eu aviso pra sociedade, Fred. Ó, todo mundo, conseguimos, todo. Exatamente. E aí é assim, é uma carta. Vira um páreo da sociedade. É o páreo da sociedade. É o páreo da sociedade. Conseguimos uma unanimidade. Talvez poucas vezes vista antes na história do clube. No momento que, de esfacelamento, achamos um nome que vai encabeçar isso aqui, com algumas alas políticas compondo, só que isso a gente não consegue andar, porque essa figura aqui não vai sair. Aí você joga para a sociedade toda. E aí você convoca, e aí você chama, porque todas essas pessoas, você juntar Luciano Bivar, Gustavo do B, Eduardo Monteiro, todas essas pessoas organizando em conjunto um chamamento popular, aí você leva. Aí você organiza. Você bota a gente. Você bota, porque essas pessoas têm poder ao ponto de convocar e botar gente lá dentro. Agora, essa pressão precisa existir de parte deles. Para fazer com que Yuri ceda mais o que cedeu. Porque Yuri, a gente está pressupondo uma figura que acha que tem poder ainda, pô. Não tem. O único poder que ele tem, o resto da caneta sem tinta. É fazer ele entender que essa caneta não funciona mais. Dos bastidores, a gente até coloquei um post no ar, talvez a gente deve fazer o vídeo essa semana ainda, que seria sobre o orçamento do esporte para 2026. Eu acho que vale fazer de forma mais organizada. Mas o que seria é que ele sustenta a versão de que vai pagar as contas até dezembro. Aí seja com a última parcela de Pedro Lima, deve ser uns 16 milhões, eu acho, algo perto disso. A última parcela da cota de televisão, que foi Me chegou a notícia de que estaria mudando o contrato com aquela Imply, saindo da Imply, que isso geraria também um adiantamento aí. A bronca é que em torno sempre de 10 milhões. sempre esse adiantamento. E depois... Pô, veja, o cara vai sair em 31 de Que é dezembro. parecido com o que foi feito Qual- quando qual- romperam o Campeonato Nacional. Qual o adiantamento de quanto falou? Me falaram, Cássio, 10 milhões. Pronto. Vai sair em dezembro. A gente está em 23 de novembro. Como é que a pessoa que vai ser daqui a um mês pode ter o controle sobre o que vai fazer com 10 milhões do adiantamento? Assim, Exato. não faz sentido nenhum, assim. Mas enfim, vou nem entrar nesse ponto que o Fred trouxe a Que informação. pode decidir o valor de Zé Lucas. E Yuri Romão pode decidir. Mas aí que tá, é porque o vídeo vai falar meio que internamente. Não queria desvaziar essa pauta, a gente vai gravar depois, mas eu vou focar. Tá no blog lá, mas enfim, mas dentro, como vídeo, dá pra fazer outras coisas. E tem inclusive a venda de Zé Lucas, o Sport, obviamente, projeta ela pra 2026, mas que as contas de 25, ele sustenta a versão de que vai pagar tudo ainda, justamente acho que a última parcela de Pedro Lima. E a última parcela da cota de TV, que é onde ficou esse descasamento de fluxo de caixa, porque antes era mês a mês, né? Aí agora parece que ficou mais blocado, assim, os repasses. E que fica claro que não foi a TV que deu calote no esporte, não. É só o esporte que... Que simplesmente não olhou... e disse que os outros... Fingiu que as datas não batiam. E quando falou, disse que com todos os outros clubes... Foi assim, primeiro, não sei se com todos os outros clubes aconteceu da mesma forma, mas se aconteceu, com todo respeito, todo mundo foi burro. Porque assim, se você sabe... Ó, o dinheiro vai entrar... Só um exemplo, não sei se o dinheiro vai entrar em janeiro, maio e dezembro. Porra, você se planeja a partir dessa entrada. Você não pode manter um planejamento do jeito que era antes para isso e depois falar, não, tivemos aqui o descasamento de fluxo. Mas enfim, mas parece que com esse dinheiro o esporte quita parcelas abertas, salários atrasados, assim. Eu não sei se tem muito crédito para se confiar que vai acontecer isso. Tomara que aconteça. Sim. Porque se não acontecer, a bola de neve só fica maior para 2026. Mas o meu ponto é que dentro dessa versão, o janeiro do esporte já vai ser difícil. O janeiro do esporte já deve ter cerca de 7 milhões para pagar em janeiro, só que janeiro já é a realidade de Série B. Não é mais receita de Série A. E aí, meu amigo, não dá para estar trocando de presidente na véspera de um pagamento como esse. Assim, esse processo, ainda que Yuri Romão, pelo menos assim, tenha dito sobre a saída, sobre
que chama de renúncia, mas ele não chama de Mas não- renúncia, né? Não pode manchar esse a honra descasamento, dele como uma renúncia. esse descasamento de mandato, esse descasamento de mandato aí, pro esporte, não sei se é a melhor coisa do mundo. Veja, ele cumpre o mandato dele, beleza, mas se ele vai sair, essa troca com esse caos do jeito que tá no esporte é pra ontem, esse tipo de situação. Se Branquinho tá conversando com as lideranças, mas tem que se decidir se vai ser ele, se não vai, se vai ser eleição direta. Mas assim, o esporte tá sangrando, tá sangrando com um Já, corte todo muito mundo vai ter profundo, treinador, o profundo. esporte não vai ter. Pra Série B. A Série B pelo menos começa Assim, não, depois. todo mundo vai Ela estar começa assim. Não. em março, né? Que todo mundo vai se organizando com seus treinadores e o esporte, quem é que vai pra fechar com o treinador? Veja, e é por isso que eu ia até falar um ponto quando o Cássio falou do negócio do elenco, que eu até falei que definiu tal. Tem um problema. Sabe qual é a melhor saída pro esporte hoje? Ou o único fio ficar com o elenco. Porque não tem diretor pra botar pra fora. Pra não começar do zero. Não tem ninguém. isso. Quem é que vai botar pra fora? É. Quem é que vai contratar? E não tem ninguém. A única sobrevivência do esporte é ter um time. Essa figura, qual a cara que ele vai ter pra tratar qualquer jogador? Isso. Depois que o Chum Veja levou só. todo mundo. Veja, e não é isso não. Eu acho que essa É, entrevista é. foi de. Mas é o que eu tô dizendo, veja só. Quem é que vai assumir? Quando vai ser? Porque a gente. Branquinho ficou dando uma resposta nessa segunda, não sei se vai dar. Eu acho que é uma dualidade muito grande. E eu acho que existem dois blocos aí. Vamos resumir tudo em dois blocos. Deixar Luciano Bivar como um apêndice, né? Porque tem voz e tá usando a voz. Mas vou chamar Luciano Bivar mais oposição, tá? Sim. E vou usar o grupo de Dubé, de Martorelli, como o antigo grupo de Yuri, tá? Porque também, assim, eu repito, nessa guerra política que existe, porque a gente tá aqui preocupado com o esporte, com o esporte, com o esporte. A galera que tá aqui no chat, 90% tá preocupada com o esporte. Mas tem 10% que está fazendo política antes do esporte. E é Sim, normal. tem. O cara se envolve. Como eu falei que o cara do conselho, que era pra ter, pô, tem 200 pessoas no conselho, não é possível que 200 estejam aplaudindo isso daí. Tá? Então, do mesmo jeito que tem isso, existe a ilusão, a subilusão do poder nos grupos políticos. O cara que é amigo de alguém, que é dali, que é daqui. E o que é que eu percebo? Tá se criando uma dualidade de discurso que é o seguinte: o bloco de Gustavo do B não se preocupa muito em dialogar com a torcida. Tá tentando todo o diálogo via bastidores. Não vem aqui Gustavo do B para sentar aqui, tá? Para dizer, não, é melhor por isso, isso e isso. Eu disse isso na cara de Yuri. Porque é muito injusto, por exemplo, dizer que esses caras que colocaram Yuri no poder, indiretamente lá atrás na raiz, sim. Quem é que foi a figura pública mais contra a reeleição de Yuri? Martorelli. Sim. Há 2 semanas, Yuri chamou para entrevista, ele se levantou e disse que, não é, que nem Exatamente. presidente ele era, Exatamente. legítimo. Sabe? Então, assim, aí esse cara vai ser tratado como que tá de Tá sendo obrigado mãos dadas pelo com ele, tá sendo cenário obrigado sentar a lidar com ele. Yuri. Exatamente. Tá? A lidar com Yuri. Tá sendo obrigado. Então, assim, existe uma dualidade de discurso que começa a ficar perigosa. Por quê? Repito, se há negociação, a turma mais da oposição tem que começar a vir a público e dizer, ó, a gente se reuniu com o Branquinho como se reuniu, e se Branquinho nos procurar novamente para fazer uma gestão compartilhada, nós vamos negociar. Porque o discurso na rede social ele é mais inflamado. Porque quer se criar o cenário para diretas, já que eu ia chamar. Mas ok, para eleições diretas. Ora, ótimo. Mas a que preço, e a que tempo, e a que prazo? E como fica durante? Tá? E como fica durante? Enfim, eu acho assim que tá na hora de se ter um pouquinho mais de cuidado para não ficar conscientemente trabalhando de um lado e lança-chamas do outro. Tá?
Eu acho que o alvo deve ser Yuri Romão. Henrico ficou congelado aqui, Márcio, mas se puder voltar para o alvo, é realmente a renúncia de Yuri Romão para ontem. Porque não pode o esporte Não continuar. dá, pô. 31 de dezembro e agora na transmissão foi dito que já que é 4 de janeiro, sei É lá. 5 assim, de janeiro, que é a 5 de- história de poder passar um ano. Mas que é justamente pra não ter eleição, seria, isso, né? É isso, tá? E outra, uma sugestãozinha. Falou aí de conselho. Veja, lógico que você não pode derrubar uma pessoa sem provas ou algo que realmente se comprove que algo doloso tenha ocorrido. E o conselho serve para, de alguma maneira, ser um órgão fiscalizador. Mas esses 200 nomes do conselho tem que botar aí, Fred. Sabe para quê? Um votinho de repúdio, pô. É. Isso, pô. Você, no mínimo, ó, 10, 15 conselheiros se juntaram, 20 conselheiros, ó, soltamos uma nota assinada É que aqui. na forma da É um eleição do voto esporte, a de chapa repúdio. geralmente é inteira do executivo, ou seja, não é proporcional. O conselho é um conselho completamente alinhado Não, mas é isso. à Mas gestão. será que é o que a gente estava dizendo? Será que tem 200 pessoas que continuam com o Yuri? Não sei. Realmente. Não tem. Não tem. Então, que esses conselheiros que não estão, que estão desagradados, se algum dia estiveram lá com o Yuri momentaneamente, porque era daquele grupo inicial maior, e ficaram porque já tinham assinado, porque resolveram que, ó, eu já estou aqui, vou continuar como conselheiro mesmo, por questão de status, o que seja. Cada um com o seu. Mas que hoje se reúnam, porque alguns não são 7 fechados aqui, são 200. Pô, do 200 não tem 10, não tem 15, não tem 20 que possam se juntar e soltar uma carta, ó. Vamos pedir um voto de repúdio? Vamos pressionar o presidente do conselho a votar um voto de repúdio contra o presidente do esporte? E isso você pode fazer. É a história do avolumar a pressão de cada canto. Começar a esticar as cordas Totalmente. que são necessárias. Isso. Sempre, lógico, sem ultrapassar os limites legais. Vamos lá. André Luiz Araújo, tá? Ele disse que José Valadares, superchat Tamácio, em entrevista confirmou que os carros de som foi José Valadares, Zé do Gás, né? Que colocou Zé do Gás. para rodar o carro de som, tá? Cara dele. É a cara dele. É a cara dele. Hermínio, né, mandou dizendo assim: é sério que esse homem é da transição? Vou largar, falando de Henrico. Não é sério que ele é da transição. Tô dizendo que ele quer ser. Ele se escalou. Ele tá tentando, a partir dessa entrevista, ganhar terreno com a torcida. Detalhe que funciona, viu? Funciona, Ele viu viu? a boia assim, opa, É. meu amigo. Isso aqui que a gente tá falando aqui, não é todo mundo que vai falar, não. É. Vai passar por aí, vai dizer, ó, finalmente alguém se dignou, alguém mostrou que tá indignado, alguém foi além da desculpa, porque falou palavrão, porque falou culhão, porque falou não sei o quê. Porque a culpa são dos jogadores mesmo, botando a culpa é dos então, jogadores assim, e acabou-se. Não é todo mundo que vai parar aqui pra botar o dedo na cara de Henrique e Porque Henrique essa dizer o que ele passividade, fez. e vamos ser justos, foram poucos os jogos que a gente viu passividade de jogador sem Não teve correr. não, teve não. Teve hoje. Sim, Teve hoje, teve contra o Juventude. Então, alguns jogos foram emblemáticos. O E às vezes terceiro pode gol, ter sido- terceiro gol do Vitória hoje. Isso. E às vezes pode ser a passividade que parte até do comando técnico. Da falta de energia, de não ter mais esperança, de não, assim, não vai mais mudar nada. Vamos lá, mais um superchat de Luan, tá? Ele fala o seguinte: Yuri Mengão é gestor rumo à Série C, fora Yuri, tá? Paulo Lins. No esporte só tem coisa ruim. Não tem nada de bom, nada de positivo. Só tem brigas, mentiras, ilações, escândalos, barracos. Não vou enlouquecer. Ele escreve isso porque antes ele disse que hoje, outro superchat dele, ele estava mais preocupado em torcer pro Remo, tá? Do que Acesso do Remo, a do gente esporte. fez o react da Série B, vai ter a Vai ter gravação, vídeos ainda. vai ter o vídeo, mas o acesso do Remo realmente ganhou 2 posições, né, para subir. Isso. Paulo Lins também fala, ele completa dizendo o seguinte, né? Quero que o presidente renuncie. Escuta a torcida, Yuri. Tá? É o que Paulo Lins fala, tá?
Aqui tem uma mensagem boa de Danilo dizendo o seguinte: torci pro Sport, é torcedor do Fortaleza. Torci pro Sport por 45 minutos da minha vida e quase tive um AVC de raiva. Como é que vocês aguentam, meus amigos? Ô, mas a gente Abraço já a todos. a gente já torceu pelo Fortaleza também, naqueles, lembra aqueles anos assim, na época, antes do Fortaleza ter Isso. tido essa era de ouro. E Aquela sequência de... os 3 anos do mata-mata da Série C, pelo Mas é amor de porque Deus. ele torceu dependendo, né? Diferente da gente torcia Ah, só com simpatia. No Ele caso, torceu, ele ele torceu, torceu pro Sport parar o Vitória. ele torceu pelo próprio Fortaleza, na Pelo próprio verdade. Fortaleza com a É. camisa do Sport, né? Isso. Não foi simpatia ao Sport. No caso, ele torceu. Veja, aí foi um combo muito grande. O cara torceu pelo Fortaleza com essa camisa desse esporte aí. Meu amigo, Inofensivo. inofensivo, numa escala. Eu vi um cara assim mesmo, de vez em quando. O cara tweetou assim: esse é um dos piores esportes que eu já vi na minha vida. Eu digo, não, meu irmão, veja, você não é Matusalém, não, meu amigo. Esse é o pior que você viu. O cara não pode dizer que esse é um dos piores, assim. Não tem pior do que isso, não, pô. Assim. O cara vai lá e quase caiu para a terceira divisão 2004, 2005, mas eram campeonatos mais curtos, ainda que fosse na segunda divisão. Mas essa É porque catástrofe. talvez tenham times horrorosos. Mas veja, mas em essa- termos de qualidade técnica, Mas, pior do que isso. Mas aquele 2005 era não ter uma vitória incrível contra o Bahia, que acaba não caindo em Aquele de 2005. Luiz Carlos Ferreira é uma coisa Mas, assim. não, mas veja, esse esporte dessa Série A, sim, é o. Eu sei que vale o debate, tá? Eu já falei algumas vezes para Fred, mas para mim, eu não consigo nem colocar em dúvida. Isso é para mim a pior coisa que eu já vi Não, eu acho que assim, do esporte na minha vida, assim, mas por. eu cravo dando volta. que em termos de gestão é a pior. Não, tô falando do time, Presidente não, de gestão. tô falando de futebol Eu mesmo. acho que em termos de Não, futebol, futebol nós não. É. Eu Mas acho não. de resultado, sim. De campanha, De sim. time, Mas isso conta, pô. Não, mas é porque aquele time. Mas por exemplo, resultado fica, mas em 2005 eu não consigo. Depois de 20 anos, não sei, ninguém vai ser muito mas honesto ali é aqui se falar. imprestável. Tipo, ali era todo mundo imprestável pro ano seguinte. Tanto que ninguém ficou, basicamente. Emprestável no sentido de. Né? Impossível de continuar jogando. Né? É porque. Naquela Bacalhau Martins. Mas, assim, mas você não consegue, Vitor mas você não Hugo, consegue que dizer desgraça, 20 velho. anos se aquele time não jogou bem algumas partidas, pô. Assim, então você fala pelos resultados, no fim das contas. Não, o resultado é o pior. Meu irmão, cara, assim, o Sport não tem uma vitória nesse Campeonato Brasileiro jogando de vermelho e preto. Não, pô, veja. Você fez Ah, velho, jogou é- de azul, tem 2 vitórias, Isso é jogou, unanimidade. jogou não tem de outra, azul não. contra o Corinthians e de amarelo contra o... Meu irmão, veja, o Sport não ganhou um jogo jogando com a camisa dele, pô. Deixa eu seguir aqui com o superchat, tá? Leão cansado, tá? Leão já tá morto. Era cansado. E eu nem sabia que Henrique tinha voltado do Catar. Nem eu, achei que tava no Catar Pois também. é. Aí vê. Se Foi voltou fazer antes, o quê no foi Catar? fazer o quê, É, então? Foi fazer o quê no Catar? Eu ia falar isso, mas nem quis falar. A situação do esporte tá tão deprimente que eu não suporto mais ver futebol. Tudo me lembra a pífia campanha do esporte esse ano. É uma mistura de terra arrasada com impotência, tá? Desabafo aí do Leão cansado. E aí eu peço para que nosso diretor Márcio Souza jogue na tela o campinho para as atuações, que eu acho que hoje vão ser mais rápidas, porque É. hoje foram muitas atuações negativas, tá? Enquanto o Márcio organiza aqui o campinho, quem tá assistindo essa live, se ainda não deixou a curtida, tá? Hora de dar essa moral pra gente, tá? Curtida, se você tá aqui, é importante demais pro nosso trabalho, tá? A gente tem mais de 1000 pessoas ainda com a gente atravessando aqui essa noite de domingo, e nesse momento estamos abaixo de 900 curtidas. Vamos tentar igualar esse número aí, 1000 pessoas e 1000 curtidas, tá? E se inscreva no canal. E dessas sem contar que dessas 1000, eu não vou considerar, Fred, tem 1000, todo mundo já tá inscrito no canal, né? Se você, Exatamente. você tem pelo menos 50 aí que não estão. A gente estava numa mobilização muito grande para chegar em 100.000, a gente colocava as telas aqui, a gente tinha respostas muito boas nas lives. Tá? A gente não tá tão assim como a gente vinha fazendo, mas vocês podem dar essa moral. Se você não está inscrito no canal, tá? É hora de se inscrever. Tá meia-noite com a gente aqui do domingo para Pelo amor de segunda-feira. Deus, tá? Vamos a a análise desse jogo, pelo amor de Deus, tá? Porque agora é que a gente chegou para analisar uma das piores gestões, uma das piores atuações do Sport dentro de campo. Fala, Cássio. Para mim, é um dos maiores EMOPs dessa temporada. A gente vai Qual ver o pior jogo da Série A do Sport? Veja, O do Juventude foi muito ruim, mas Mas- esse... é porque Eu assim, acho que foi pior, vice, do que o do Juventude. Fica entre esse e o do Juventude.
E aqueles jogos de Antônio Oliveira. Veja, o do Juventude, o Sport, Cruzeiro, né? o do Sport chega ali pressionar e vai e toma um gol na última eu acho bola isso e tal. pior. Ali ele tipo, tava atacando e levou um gol na última bola no primeiro tempo. Porque Aí tem jogo que é por tem a bola na ruindade. trave. É, Esse não teve. A ruindade não chegou nem a florar. eu acho que teve aqui a ruindade também. Acho que foi tão passivo. Hoje, tão que... mas foi muita ruindade. Mas aí passividade foi eu muito levo. muito Mas muita falta de tentativa até de você. Por exemplo, vamos. vamos começar os trabalhos. Kaique muito mal. Kaique França foi o seguinte: Gabriel vinha fazendo uma excelente temporada no Sport. Falhou contra o Atlético Mineiro, abriu a brecha para virada do Atlético. Falhou contra o Flamengo, abriu a brecha para virada do Flamengo, que na verdade foi aberta pelas expulsões, né? Mas ele falhou contra o Flamengo. E aí a torcida começou com um papo de que não, quero ficar com esse Gabriel não, deixa Kaique mesmo, é melhor, na Série B deu conta. Aí hoje a gente viu o problema de Kaique, que o time leva gol que são defensáveis. E que esse tipo de... Porque uma coisa é falhar como Gabriel falhou. Gabriel deu gol ao Atlético Mineiro. Deu o jogo, na verdade. Então, mas assim, aquilo é uma falha, é um frango. Tá? É um frango. Que muda o curso. Mas nenhum goleiro titular de nenhum time leva 4 frangos por ano, leva 3 frangos por ano. Você leva 1 frango por ano. 2. O resto você vai nas falhas pontuais. Para mim, ele falhou no outro gol do Atlético, falhou em gol do Flamengo. Tá? Mas o que Kaique mostrou hoje é que ele continua levando gols absolutamente defensáveis. Tá? Ok. O terceiro gol teve um desvio, mas o chute foi de esquerda, fraco. De longe pra caramba. Dava pra chegar. Dava pra chegar. E a história do Chamago? Dava pra chegar. 2. O gol de Canta La Piedra foi um chute bonito, pegou ali, mas no lado que ele tava, passando pela perna dele, tá? Ele tava ali. Era só fazer uma defesa. Sem maior detalhe. Ninguém dizer que ele fez milagre não, tá? Era assim. Fez a defesa, estava bem colocado, fez a defesa. Ele poderia estar mal colocado, não estava. O primeiro gol, Cássio joga alguma culpa nele, eu não jogo não. Porque aí ele pulou e não tinha como voltar. Mas acho que muito mal. Muito mal. Muito mal. Muito mal. Muito mal. Porque teve jogada errada com os pés, teve um conjuntinho da obra aí. Assim, o fato de não estar jogando atrapalha ritmo. Muito, lógico. Isso tem. Claro. E a minha ponderação em relação aí à história de Kaique... Isso sempre pesou contra o Thiago Couto no Sport, inclusive, tá? Minha ponderação em relação a Kaique, a história de Série B, que eu acho que o nível reduz e o salário, se realmente for de 400 mil, de Gabriel. A minha ponderação é essa. Eu acho que Kaique no AB é ok, porque o nível reduz. E até o Sport é um clube que vai dar talvez menos chance ao adversário de estar castigando. Levou muito golzinho, safado. Aquele gol, mas na Série A. Pô. Mas levou no estadual. Na B foi... Foi ok. Não dá para o Sport começar o ano na B, 400 mil já de cara assim, ó. Teu número 1 já é 400, assim. O Vitória paga metade, né? Eu acho muito pesado. As entrevistas de Fábio são possivelmente tentando se livrar desses 400, né? Porque agora que o Vitória está encantado por Thiago Couto, a moeda de troca ficou e que melhor. Espero, né? Veja, é a história da vitrine de novo que a gente falou. Isso. Excelente, Thiago Couto fechar essa até o final. Exatamente. Porque não é para voltar para o Sport, não. Tem uma moeda de troca com Vitória, tem uma moeda de troca com outros 19 clubes, 18, tira o São Paulo, da Série A do Brasileiro. Se alguém se interessar em ter um goleiro reserva, que, mostrou alguma coisa, ainda jovem e tal, que caia nesse momento de Thiago Couto para o Sport ou vender ou fazer uma troca por algo interessante para o clube. Agora, para mim, o que pesa muito em relação a Gabriel é isso. Se o Sport conseguisse convencer Gabriel de ficar numa troca dessa com Vitória, com um gatilho de próximo ano 300 e subindo, tu volta para os teus 400, beleza. Mas você começar o ano já botando 400 no goleiro,
eu acho muito pesado. Muito pesado. muito Até pesado. pelo peso que a gente já mostrou nesse campinho aqui, nesse estilo de campinho aqui, com o que o Sport já tem renovado para 2026. Exatamente. Hermínio disse o seguinte: presidente do Vitória, em entrevista ao fim do jogo, disse que quer contar com o Thiago Couto. Mas o Sport ainda tem pendências com o São Paulo na compra. Aí ele fala o seguinte: e haja esqueletos no armário dessa gestão. Né? Não, sim, seu comentário. Né, tu já tinha fechado a aspa de Fábio Mota, né? Sim. Que pensei. Não, já a turma vai dizer, Vitória, paga pra gente não, já manda pro São Paulo. Mas, É. enfim, tá? Muito mal para Kaique França, tá? Rafael Thierry, tá? E aí pro Rafael Thierry a gente falou ali da... Se quiser meter tudo vermelho e a gente vai mudando de cor. Veja, A gente falou de Rafael Thierry, tá? os E- dois zagueiros, pra mim, muito mal também. muito mal. E Paman, PMAM, PMAM, né? 74. Ele fala o seguinte: capitão pálido, opaco e sem sangue. Tá? Justamente pela entrevista tudo. Assim, chegou. Veja, o problema é o seguinte. Sem querer transformar ele em vilão, que não foi no Sport, sem querer criar culpa demais, mas a gente tá vendo o que deveria ser claramente o fim da era Rafael Thierry no Sport. Exato. E detalhe, de forma normal, na normalidade, a gente estaria vendo aqui Rafael Thierry, né? Chegou ao fim a era. Talvez daqui a 4, 5 anos voltasse ao clube como o César voltou Isso. em outra função. A gente estava vendo o nível de futebol que ele está jogando caminha para aposentadoria. Triste, ok e tal. Porque é um cara articulado Isso. no sentido de Gosta saber do falar, esporte. gosta do esporte. Você vê que é um cara que minimamente tem Aí o inteligência, esporte, que tem aí uma Henrico, condição. Henrico, que agora está dizendo que é o caça-passividade, foi lá e com um jogo renovou o contrato de Rafael Thierry. Por quanto? Por menos de 200? Tem alguma chance de ser menos de 200? Impossível. Então tá aí Rafael Thierry com mais uma atuação muito mal, contrato renovado. Ramon, muito mal também, tá? E já chegou com o contrato até o final do ano que vem. Veja só, por mais crítico que a gente esteja com esse elenco, repito, no final das contas, são esses contratos que devem dar ao esporte Uma espinha dorsal. uma espinha dorsal para começar o ano. Se não, o esporte, assim. A situação é 10 de janeiro tá desesperadora. jogando Pernambucano já. Jogando E tem que jogar com o time titular esse ano. Viu? porque vai pra Copa do Brasil, Isso. porque vai pra Copa do Nordeste, que é só. E porque precisa voltar a ganhar jogo, Cássio. É. Vai perder para sempre agora? Vai criar Não tem depois. Não acha que começando, empatando 3 jogos, como empatou, vai buscar, não. Não. Não vai, O caos é outro. O caos é outro, exatamente. E outra, é Série C. Exatamente. Não brinque, não. Matheus Alexandre e Luan Cândido, tá? Matheus Alexandre e Luan Cândido. Eu acho que mal pros dois. Não, Mas eu achei- eu não consigo achar o razoável hoje. mas vai ser difícil. por que eu diria mal pros dois? Assim, eu não consigo achar nada irrelevante, mas é porque eu acho que os 3 que a gente citou foram bem piores do que eles. Eu achei Luan Cândido muito mal, viu? Muito mal. Muito. Eu até comentei aqui, Matheus cada dia eu tô me Alexandre. desencantando de Luan Cândido. Matheus Porque ele tá Alexandre- começando a ser o que ele é em alguns clubes. Vira preguiçoso, vira parado. Exato. Matheus correu, tentou. Eu iria mal pra Matheus Alexandre, muito mal pra Luan Cândido. Eu não achei, por exemplo, Eu achei o Ramon. Luan Cândido pior do que os dois zagueiros. Eu também achei. Exatamente. Eu também achei Luan Cândido pior que os zagueiros. Mas quer dizer, eu não achei Ramon pior Achei que Luan pior do Cândido, que não. Ramon Cândido dá uma farrapada no segundo gol. Não, mas Luan segundo. Cândido- Vê só, o terceiro gol, o Luan Cândido é muito, Muito. irresponsável. Ele que leva aquele corte. Muito. A gente tá botando conta de Kevson lá, mas, pelo amor de Deus, tá? O bota era dele. Pra Era. dar, tipo, parar ali com cartão que seja. Luan Cândido, pra mim, é um dos piores em campo. Talvez o pior em Eu campo. não gostei, não. O pior achei o goleiro. Luan Cândido vermelho também, tá, Márcio? Vermelho pra Luan. Das piores Cândido. partidas dele no esporte. Eu achei a pior. Das piores não, achei a pior. Achei a pior partida do Luan Cândido. Lucas Cal e Rivera. Laranjinho os dois, viu? Laranjinha os dois. Concordo, né? Lucas Cal mal também, viu? Bem mal no jogo. Mas eu vou de laranja. Nada também que... Matheus Alexandre foi laranja, tá, Márcio? E aí, E laranja pros tem dois uma coisa aí volantes. que César tá fazendo com os dois. Porque ficam os dois se batendo. Os dois jogam exatamente numa mesma função.
E aí é até uma ponderação que eu tento fazer com o Lucas Cal é isso. O Lucas Cal, até por ter sido zagueiro, ele é muito tanto que quando o Rivera sai, o Lucas Cal vai para a função dele mesmo, que é aquele cara de receber a primeira bola, tal. Ele tá tendo que ser um cara que avança mais sem ter cacuete para aquilo. Seja por falta de peça para jogar ali, ou seja porque César simplesmente não consegue. Ó, deixa eu pensar uma coisa aqui. Já no segundo tempo, botar um terço da vida, Isso, já que é do não colocou clube, nenhuma vez. já César que é não do coloca, clube, já que César eu tô não coloca. apanhando. De 3-1. César não tá nem um pouco preocupado em deixar nada pro Sport de 2026. Mas, Porque como o Adriel, isso não é a pode, mesma mas coisa, isso porque não Adriel é o pode ser só primeiro. César, não. É por isso que eu tava falando, não é questão. É isso, por isso que eu digo que Henrique é o mais Não é, o não é só ele, reclama. é ele, não. É todo mundo que aparece na tela que você monta ali. É, assim, como é que chegou? Ó, a gente botou 12 milhões nesse cara. No caso de Atenas, botou 12 milhões nesse cara. Esse cara precisa jogar, porque a gente precisa, no mínimo, encontrar algum destino para esse cara. Só se esse destino já tiver sido encontrado, mas enfim, e tá esperando alguma janela. Mas assim, o Sport precisa, no mínimo, ou para desabrochar e passar a render no próprio Sport, que seria o ideal, eu acho, mas ou negociar. Você não pode tirar o espaço dessa oportunidade para qualquer outro jogador que não vai permanecer no clube. E isso, nessa altura, repito, não é se meter no trabalho do treinador, não. Até porque, nesse caso, o treinador é um treinador tampão, é um trabalho tampão. Nesse caso, por isso que ó, César não pode estar montando esse time sozinho, assim, ó, dizer, ó, ele não pode passar 9 rodadas escalando uma equipe que não faça sentido para o 2026 do esporte. Ou para o final de 2025 financeiro, por exemplo, assim. Isso não pode ser. E eu não imagino que esteja sendo dessa forma. Mas se não está sendo dessa forma, está sendo feito de forma muito errada. Que aí entra. A gente vai bater. Até porque está perto ali de ser comentado. Né? Entra um jogador que simplesmente está fora dos planos, pô. E detalhe. Dá até um certo medo. Porque será que tá mesmo fora dos planos? Não é possível, assim. Não é possível que, de repente, não, pô, na Série B, talvez na Série B ele pode render. Então, já que Cássio trouxe Kevson pro debate, vamos de Kevson. Pra mim... Muito mal. É simbólico. pô. Simbólico de muito mal. É. Simbolismo total, É. mais do que do jogo, das duas últimas derrotas, da gestão de César, da gestão de Henrico, da gestão de Thiago. Simbolismo. Porque esse cara era pra estar dando volta ao redor do campo. E tá jogando, entrando no segundo Não tempo. tinha, Fred. Não tinha, veja. Tu tinha João Silva pra botar. Outra, quando apareceu o campeão, eu fiquei me coçando pra falar. Vou falar agora. Se você estava incomodado com a partida de Ramon, porque já tomou o cartão e tal, puxa Lucas Cal. É. Pô, tu não tava perdendo 2-1? Puxa Lucas Cal. Bota teu Bota. Tu não Atêncio. quer Johan? E a Johan tava suspenso, não? Johan estava no, Tava no banco, tava mas suspenso. não me Pronto, lembro. tô na dúvida. É. Pronto, bota Têncio. Bota Sérgio Oliveira. Tu não bota todo jogo, Sérgio Oliveira? Bota. Se Johan, já que não faz questão de quem vai embora mesmo, jogar. Se Johan tivesse um banco, lógico. Vou olhar aqui quem tava no banco. Botava Johan. Vou olhar quem tava. Porque agora é fácil que o Sport tuita pouco. No estúdio a gente chega na Bota escalação. Adriel, bota o próprio Adriel que ele botou no fim. Mas veja, Antigamente, pro cara chegar na escalação, Era. demorava só, agora é mas rapidinho. Olha, era já só achei. você botar. Tava no banco. Tava, no banco. eu quase tinha certeza. Pronto. É. Ele não já usou o Johan? Já? Quem não tava no banco era Cariús. Ele não já usou o Johan? Então fazer esse movimento, Lucas Cal pra zaga, que ele mesmo fez. Ele não fez. Já que ele não confia em João Silva, não, mas Lucas Cal, usei de zagueiro, foi relativamente bem e tal, pronto. Bota ali. Recua, faz a zaga Thierry com Lucas Cal. E Não, bota um cara mais à frente. não existe. Mas não. Aí vai botar o cara que, assim, é simbólico demais. Aí parece. Só leva a gente a crer o quê? Que Thiago, o outro lá, que veio do Santos, que foi quem trouxe, deve ficar buzinando o cara. Bota o menino, o menino é bom, rapaz. O menino Bota é o bom. menino. É. Bota o menino. Aí César vai assim, vou botar porque o cara quer, né? Aí fica nessa, né? Deixa eu achar aqui. Acho que a gente teve mais superchats
sobre Kevson, né? Iveson Mendonça é o seguinte: o Leão vai pagar quanto ao Santos pra Kevson poder jogar no próximo jogo? Tá suspenso, forçou o cartão aí pra limpar, pra poder jogar Pra as limpar, duas pra últimas. jogar as duas últimas. É. Professor César, conta comigo. Deixa eu ver se tem mais alguma sobre nosso lateral esquerda. Tá. André Luiz Araújo, tá? Esse contrato de Kevson deve ser contrato de produtividade. E vão ativar o gatilho pro Sport ter comprar ele. Caramba, assim, Aí não existe. É pra sair cadeia, pô. Só essa explicação pra ele ficar entrando. Não, é o que Cauê falou, André. Aí bota o menino. Todo mundo sabe a fragilidade de César. É. Isso. Aí o diretor fica. A história de, ó, O vai diretor lá, que não tinha margem pra falar isso pra Daniel, lá, chega pra isso. César, pá, trouxe um menino aí, rapaz. Bota aí, Menino vai. bom, promissor lá no Santos. Tá? Bota o menino, rapaz, ele vai responder. O próprio André diz o seguinte, né? Os jogadores já estão largando pra não ter nem chance de quererem que eles fiquem na barca pro ano que vem, tá? Veja, tá ficando de um jeito muito complicado em todo Porque o aspecto. próprio jogador, É, pronto. Como hoje você vai conversar Rivera. É. Meu amigo, você é imprescindível pro próximo ano. Ele, É. com quem? Exatamente. É você que vai estar aqui. Eu sou imprescindível pra você, se você não vai estar Pedro Augusto tá machucado. O pessoal tá perguntando, Pedro Augusto tá machucado. machucado. Tanto que Machucado. tá sendo relacionado. É. Que tá sendo péssimo, até pra poder avaliar melhor. Isso. Mas pelo menos tá ficando preservado. Porque também entrar em campo, meu amigo. Vamos para os outros reservas que entraram aí. Adriel sem nota, tá? Obviamente. Adriel sem nota. Eu só quero saber o seguinte. Sérgio Oliveira bota mal. Só Pelo calcanhar, né? Por querer esculhambar ainda. Só pelo Não calcanhar. quer esculhambar? Né? Então a gente esculhamba. Pronto. Eu vi um superchat justamente sobre Sérgio Oliveira aqui. Que é o superchat. muito mal, assim, assim, o cara entrou falta no... de sintonia. Não é, Veja. não é só sintonia, não. João Pedro diz o seguinte: Dá um passe da Sérgio porra. Oliveira já tá tirando onda. Não, é isso que eu Desliguei acho. a TV na hora do calcanhar. Mija no clube sempre que entra em campo. Deixa claro que não tá Eu nem não aí. acho que é sintonia, não. Na maldade mesmo. Mas mensagem Porque de João deu Pedro um passe. Ele deu um passe. Uma hora que ele deu um passe cortando ali na. Que você olha assim, meu amigo, não é possível, não, pô. Não é possível. Porque o cara sabe, pô. Sabe? Se eles quisessem ajudar, ajudava. É a má vontade da Mas também má assim, vontade. vou dizer uma coisa pra você. Vou ser muito sincero aqui, não tô devendo Sérgio Oliveira, não. Se professor César Lucena me bota aos 41 de um jogo desse, eu fazia pior. É o tifo. Mas aí, Eu mas fazia aí- pior. Aí Eu diz assim, fazia ó, pior. não vou entrar. Seria mais digno, mas aí seria mais Mas digno. ficar de fora é difícil fazerem isso. Mas seria Não, mais mas digno. ele fez. Ele não fez? Aquele jogo que ele saiu barrado? E ele foi pro restaurante? Sim, ele mas fez. mas aí ele não foi. Veja, ele não sabe exatamente o que coisa. Ele não tinha condição de jogo e tal. Mas o professor, o treinador Deu um fazia assim, ó, bacalhau. o treinador fazia assim, ó, vai pro campo, ele falou, Não vou, não. te fode aí. Era É. certo. Então, Sim. eu não ia, não. 3-1. É porque tá vendo. 40 minutos Tem do que tempo. ter muito vocabulário pra não usar. Ó, o professor tá te chamando. Então... Entra tu, porra. Tu não era bom? Ora, cacete. Pelo amor de Deus. Mas merece um mal aí, só pela gracinha do calcanhar. Vamos então pra jogadores que a gente talvez O Lucas Lima ainda encontre. tentou fazer algumas Talvez a gente coisinhas. encontre um razoável por aí pelo caminho. Tá? Acho É. que o Lucas Lima foi razoável. É, tentou fazer uma coisinha, mas... Eu acho que foi o melhor do esporte, eu acho. Lucas Só. Lima razoável. Nada além de Só, razoável. é. Mas tentou. Tentou, é Boas isso. bolas, boas. Só. Léo Pereira perdeu. Todas as Tudo, bolas tudo. tentou. Léo Pereira sendo Léo Pereira. É. Faz um jogo bom e E ele é 8 isso. ruins. Na essência é isso, né? Mal ou muito mal para Léo Pereira? Mal, Muito né? mal. Muito eu acho mal. muito mal. Não ganhou Muito mal nada. para ele. Não quero nada positivo para ele não também. Muito mal. Até pra, a cara da outra imagem da era César, tá? E já iludindo, porque tem um cara torcedor querendo, né? É isso. Mateuzinho deu passe pro gol. Mas mal, fora isso. Fora isso, nada. Fora isso, nada. Mal para Mateuzinho. Pablo fez o gol. E fora isso, nada. Mas Mas eu acho razoável. é, Porque, veja, a bola também não chega. Chega não. É aquele negócio. Quantos gols Pablo perdeu? é. Veja só, eu que tô chegou, começando fez. a achar que Pablo é o atacante pra Série B, viu? E você é culpado. Você diz que todo jogo você alivia pra Pablo. Todo jogo. Veja só, Veja, eu nem o considerava problema é isso. esse. Eu Em nem terra de considerava cego, isso. Caolho é rei. Eu nem, aí tem, é meio que caô, é 25%. Mas eu considerava, eu já nem considerava tem mais. condição. Mas você aqui, todo dia alivia, eu já tô considerando.
Eu já acho que Pablo é Não dá, viável. Não dá, não. Vai ser quem? Gustavo Coutinho, né? Que vai voltar. Que o Curitiba não vai ficar com ele. O Curitiba não faz gol em ninguém. Veja, Campeão, vai viu? ter que ser por Sim. obrigação, né? Ele precisa jogar em algum lugar. Eu trazia ele, porque 3 anos subindo dá sorte. Eu já disse aqui. No mínimo dá Vai meter- sorte. pelo menos tá lá. É. E A outra mesma coisa de não ser Eduardo, o treinador, né? Eu tô com a pena de Eduardo. Veja só. Eu fui remo o campeonato todo, mas fiquei com a pena de Eduardo, porra. Teve uma hora que eu acho que eu tava torcendo pro Criciúma fazer um gol, vice. Mas ia ser uma. Oh, Mas não sei veja. não. Eu fiquei numa É uma encruzilhada ali. brochada. Pô, o Cuiabá morto. Mas Filipinho foi expulso com 20 minutos de jogo. Morto. Mas, pô, é pau, velho. E aí no esporte vai ter Felipe próximo ano, viu? Mas foi um caso até assim, até muita gente falou. Primeiro, várias coisas sobre Eu não essa. vi o enredo do jogo, É. então não posso nem Foi falar. o seguinte: Filipinho foi expulso com 2 amarelos aos 20 e 25. O segundo amarelo, eu vi o vídeo, não achei nada. Achei uma entrada de corpo. Ele tentou dar uma de corpo, pegou o ombro, Sim. deslocou o cara pra fora, tá? Mas achei pesado. Olha, perdeu o irmão essa semana. Cara, Saiu de campo aos prantos, imagina. tá ligado? Tava jogando, ao invés do nome dele, o nome do irmão na camisa. Horrível, Enredo tá horrível, porque. Terrível, pena da né? porra. Terrível, foi terrível, foi terrível. Eduardo, olha, triste. O permanência do Criciúma foi muito triste. Muito triste. Pablo razoável, então, tá, Márcio? Razoável pra Pablo. Romarinho, horroroso. Horroroso. Não ganhou. Nem a Nada, vaca quando nada, levantou pra nada. ele. Não, ganhei aqui. Voltou, desfez É, toda a tudo, parte que tudo. Daniel. Foi bom pra Não, tentar se livrar, de novo. Esquecer que ele pode ser útil. Porque às vezes é isso. Com o Daniel Paulista encaixou ele. Com o César desencaixou. Tá? Horrível, horrível, Romarinho. Horrível. Barleta sem Não nota. teve nem como. Barleta aí é. Barleta sem nota. Sem Era nota. pra ser. Veja só, Sérgio Oliveira poderia É. ter ido igual a Barleta, entraram É, juntos. mas não tirou Mas pra ontem, fazer então graça, pronto. É, mas aí, meu irmão, não dá. César Lucena. Pinta essa prancheta de vermelho. Tá? César Lucena vai virar dono do Emop, viu? Porque do jeito que vai. Melhor em Não tem campo condição, não não. tem. Pior em campo, pra mim. O melhor em campo do esporte foi Lucas Lima. Não, melhor não tem assim, porque, tipo, É. Sim. nem merecia ter, mas o melhor foi Lucas Lima, de fato. Mas. O pior, Lucas. pior- Eu não gostei do Lucas Cancinho. Lucas Cândido hoje. Luan Cândido pra mim foi o pior. Luan Cândido. Com Foi o Kevson, muito ofensivo. simbolicamente É. ficando acima, É, tá? é. Com o Kevson simbolicamente ficando acima. Tá? Eu acho que pra gente terminar, tem alguns superchats ainda pra ler. Me perdi aqui um pouco na gestão dos superchats, tá? Mas vou tentar aqui organizar os que eu ainda vejo que não foram lidos. Ian Franco diz o seguinte: 2 gols com desvio que tiraram o goleiro da bola. O problema do Sport também é espiritual. Veja, são vários problemas. O árbitro não dá nada pra você. Tá? Já é. Azar acontece. 3 jogos, faltam 3 jogos. Ô, Fred, pensem nisso. só falando rápido em 2025. Vai jogar sexta-feira, 9h30 da noite. Essa escalação de hoje, teoricamente, só 2 jogadores não estarão de titulares em janeiro do próximo ano. Léo Pereira, E Luan Cândido. O E Luan. resto, todos podem ser titulares. todos têm contrato. Todos têm contrato. Com o que o Sport tem hoje, seria Kaique ou Thiago Couto, com o que o Sport tem Sim. hoje. Rafael Thierry, Ramon, Isso. Matheus Alexandre Ou Everton, se voltar. ou Everton se voltar, o Juventude vai ser rebaixado. Lucas Cal ou Pedro Augusto. Ou Zé Lucas, que. a gente Zé ainda Lucas não sabe voltar como e não vai poder seria, sair, né? Ou como Zé é que seria, Lucas, ou Pedro Martins Vai subiu. poder sair, veja, ele faz 18. Você disse que não vai poder sair, foi isso que tu falou? Sim. por conta da idade. Ele faz 18 anos em março. Em março, Então né? então pronto, cedo, é isso. Então pode, Quero que. Porque É. eu achava até E que o orçamento do clube... esporte 26 é ó, assim, tem nada. Não, Mas a venda vai acontecer. É só aquela história, né, que às vezes o clube, A venda- por conta da idade, ou Vou- deixa o vou jogador falar o número lá aqui, jogando, ou leva pra fazer uma... Mas eu acho que ele faz 18 anos em março e assim, a venda dele pro número. Só pra ter noção, é 55% da receita que o Sport Project 2026 é só com o Zé Lucas. 65 milhões, né, que estão falando, né? É.
Mas eu achei conservador, inclusive, tá? É, Porque, 65 milhões, porque eu acho que porque eu acho que o Mundial que ele tá fazendo aí pode Veja, subir um pouco. 65 milhões eu vou dizer que foi ruim, que venderam mal. Não, eu acho que foi um dado conservador, Sim. um dado Até porque Pré-mundial. quem falar Foi em lá atrás, 80... E outra, foi lá atrás, né? Quando eles botaram esse. Não, Não, isso é agora. isso é Agora? agora. Mais É pré-mundial. porque lá atrás falaram 80, acho que agora estão querendo baixar pra ficar a expectativa de uma boa... Pra que se for 70, ó, esperar 65, vendeu e tal. Lucas Mas eu Cal acho que ou esse Pedro mundial, Augusto. mas eu acho que na verdade que esse mundial pode viabilizar Sim. É. direitinho, viu? Lucas Cal ou Pedro Augusto ou Pedro Martins subiu com a Chape titular, viu? Fábio Matheus voltando também. Tem Deixando a esse Chape bloco pra todo. valorizar Não, lá Pedro no ar. Martins deixando a Chape, total. Pra valorizar no ar. Fábio De possivelmente vai graça voltar. até, só renova. Talvez o tal. Novo Horizontino queira ficar com o Fábio. Não sei se vale a pena. Agora tem que renovar com eles pra deixar, Isso, né? Isso. E aí Rivera, se ficar, né? Lucas Lima. Aí você ainda tem Atêncio e Sérgio Oliveira. Isso. Todos com contrato. Mateuzinho contrato até o meio do ano. Isso. Sai Léo Pereira, entra Barleta. Romarinho tem contrato. Pablo tem contrato. E Colo Ramírez. Colo Ramírez é o nome dele, né? Bem. Veja, centroavante pô, tem muitos. E ainda volta Coutinho. E Zé Roberto. Ainda tem Zé E Roberto. tem. E Carlos. Carlos. E Carlos. Alberto. Carlos Carlos. Alberto. Carlos Alberto. O craque volta. Carlos. É Carlos. Vai mudar de nome pra assim, só usar Carlos. pra ver. Esse rebrand aí pode dar certo, viu? Pelo amor de Deus. E à esquerda, Cariús. Cariús. Forever É. e Filipinho. Filipinho possivelmente volta Volta agora, depois do que né? aconteceu. Depois do que aconteceu Depois você hoje. na rua aí que eu nem Ele vi. vai voltar. Volta. Até porque viabilizou pra ele lá. E volta titular aqui, viu? Deixa eu ver se ainda tem... Tá vendo? As caixinhas estão todas preenchidas. Isso. São os 70% de Yuri são verdade e não tem como desfazer, não. Eu quero ver como é que desfaz, tá? Lucas diz o seguinte: quem imaginou algo diferente? Cumprir tabela. Isso, tá? Sommer, Gabriel Martins, quantos técnicos na vida de vocês já viram sobreviver por 5 derrotas seguidas? E 6, 7, 8, 9. O que justifica César no esporte, pelo amor de Deus, tá? Iveson diz o seguinte: era melhor Cássio ter alongado a viagem. Iveson de novo diz o seguinte: César pode ser gente boa, mas não dá para ser técnico, tá? Rubem Lemos. Em uma eleição direta, levará mais ou menos 45 dias para o novo presidente assumir. Como será o planejamento do próximo ano? Contratar treinador, jogadores? Não tenho essa resposta, tá? Pitbull Derek. Neymar não joga contra o Inter. Problema no joelho, tá? Aí porque depois ele completa dizendo o seguinte: alguém falou aqui no chat. Vai usar o jogo do esporte pro jogo da convocação. É. Cleiton, podem cravar, o Ceará não pontua mais no campeonato, mas ligado ali ao raio-x, né, que a gente já Sim. tinha feito. E Paulo Lins diz o seguinte: o Sport sabia que há um limite de transferências entre clubes da Série A e esses brilhantes gestores queimaram a contratação com Kevson, né, que era Como também reserva quantidade ali do de Santos. inscrições. E até por isso, até a gente fala de usar mais a base, mas parece que o Sport não conseguiu nem inscrever mais jogadores da base por conta do limite de jogadores que Isso. foram inscritos. Meu irmão, assim, Foi pós-graduação. meu irmão, assim, não, A distância, mas foi. Após assim é inacreditável. do que fazer. Assim, é muito amadorismo. Mas veja, isso. aí é disso que a gente chega. O evento lá, Fred. Yuri tem muito o que falar. Eu quero ver se ele vai. Não é possível que ele vá para esse evento. Como Eu alertei do primeiro dia. não Eu disse, fazer. não faz sentido. De como, mas veja, ele pode ir por esse outro lado. Não, não acho que. De como não vai, fazer. Ele não pode ir, não. Ele não pode ir para esse De evento. como não fazer. Veja, eu não- assim, Se ele Veja, for, se ele for, veja, ele não vai fazer isso que o Cauê tá falando Os naturalmente. 10 erros da minha vida. Não, se ele for, não querem dar uma pressão a ele. Não tem mas cenário melhor. Não é um evento aberto, né? Mas é pago, eu pago. Mas não sei como é que. Enfim, não sei quanto é e tal. Mas a questão é que eu acho que aqui vai falando sério, que ele Fala vai. com o Luciano. Falando sério. Paga Luciano. Não, falando sério Luciano. sobre isso, falando sério no sentido de que ele vai falar sobre gestão e tal, mas assim.
Eu consigo imaginar, um constrangimento considerável, né, na hora, assim, com as pessoas, tipo, tá. Assim, ele acha que a gente não sabe. É que nem aquela história que de vez em quando esse vídeo aparece de Ariano Suassuna. O ladrão tá contando que ele sabe que eu sei que eu sei. Que ele fala Sei. assim, será que o público tá vendo? Será que eles pensam que a gente não sabe que ele sabe que a gente sabe que ele tá que o time dele assim, que é um colapso total de gestão, assim, não é possível, vai ficar um constrangimento assim. Eu realmente eu não faço ideia não, mas Veja, eu não sei quanto é o curso. Se for vamos dizer, milzinho. não é um curso não. A palestra. É menos, é muito menos. Pronto. Mas vamos É saber. muito menos, minha gente. É muito menos. É um 500. dia lá, é muito menos. É muito menos. Pronto, Deixa eu ver se eu chega acho na internet. em Luciano Bivar. Luciano, ó, tem uma história aí, tal. Libera 20 mil. Aí, Luciano, eu só quero o vídeo, viu? Depois do constrangimento. Só quero que gravem. Pronto, a gente perguntinhas assim da turma. Já vai pra perguntar. Tu, a mãozinha aqui, ó. Todo mundo aqui com a mãozinha. Caramba, velho. E Luciano, eu só quero o vídeo das perguntas. Só Speaker. quero ver. É speaker. Pronto. Você não banca esses 20 mil aí. Luciano. É mais caro mesmo, cara. R$ 450. Tá vendo? É. Eu Mas, disse- Pronto, eu os disse- 20 mil. eu falei que não já era- bota 40. Eu falei que não Ainda era sobe o barato. dinheirinho do Eu lanche. disse que não é barato, Pronto. não. Pô, é evento corporativo, assim, é uma outra pegada, não é Pronto. de torcedor 20 mil. e tal, não. 40 pessoas. Pronto. A 40 turma perguntas. A turma dizendo que Cauê veio aqui hoje com planos, né? Pra pressão de Yuri. Enfim, é isso, tá? A turma tá perguntando aqui por Marcelo Aju, né? Quase rebaixado com o Atlético, escapou. Mas a informação que a gente recebeu, tá? É que o Atlético vai exercer o direito de compra de 3 milhões de reais, porque já tem uma venda maior para fazer. Parece que é um clube do mesmo. É. Assim, sociedade. De Mas alguma é do maneira, jogo, caras em Portugal. Aí é do jogo. Enfim. Não sei se o esporte manteria percentual também, não sei como é que foi. Não sei também os detalhes, mas seriam 3 milhões, tá? De reais aí e ficaria com a Ju. Meia folha. No desespero que tá aí. No desespero que tá assim, ó. Não Meia tá nem pensando. Tá nem pensando, tá nem E, pensando. porque a Tá gente arrependido de não ter pego os 3 milhões de Mateuzinho. não pegou de besta. Na época. Na hora, veja. Eu disse que era pra ter vendido. Também. Meu amigo, Só, 3 milhões tá ali. liso. E veja, e olha que a gente Tá nem sabia da liso. missa um terço. Não. Da missa um terço, mas É que imaginando, só pega. homem mal lá do Ceará. Tá ligado? Tá liso. Ele fala assim. Pega os 3 milhões. Tá liso. Não era pra ter pego, sabendo que a bomba ia explodir. É. Não era melhor os Aí 3 como é milhões. que não sabia? Veja, como é que não sabia? Como é que naquele momento, veja, não faz muito tempo não, como é que naquele momento, só, tá apertando aqui mesmo, assim, tá apertando, não sei o que o financeiro tá cobrando, assim, como é que você achou que, não, tudo tá tudo normal, é de casamento e fluxo de caixa, assim, pelo amor de Deus, pô, assim, não dá, assim, realmente, minha paciência já foi assim, embora, mas manter a educação. Diante disso, aí chega, tu já fudido ali no futebol. Porque a reversão ali era difícil. Aí chega o cara ainda com 3 milhões pra te dar. Tu, não. Prefiro prostituir o Leãozinho depois ali. Prefiro. Ganhou metade disso pra levar o jogo pra Prefiro ali, né? prostituir o Leãozinho. Pra levar eu tenho um plano. Mas, assim, uma vitrine pelo pra menos botar o tem um Leãozinho jogador ali. útil pro ano que vem. Que... Veja, se os 3 milhões bater, pode mandar. Veja, Fred, se não pagar ninguém, não vai ter jogador útil nenhum, que daqui a pouco começa a rescisão indireta aqui, rescisão indireta. claro. Veja, eu acho, inclusive, assim, vendo de fora, o esporte precisa começar a pagar em algum momento, porque senão começa É isso. Veja só, dentro do clube, todos estão garantindo que dezembro todo mundo é pago e que fecha o ano. Yuri deu uma entrevista recente para os funcionários dizendo que todo mundo, que vai ser tudo pago pelo pé. Ele usou Não, essa expressão. eu já disse isso aqui nessa live, ou seja, eu trago essa versão dele também, só que, assim, ela é uma palavra que tá ali no limite, Mas e os se essa jogadores, palavra eu acho que os não jogadores for estão cumprida... comprando a história. E, de alguma maneira, ele não tá fazendo só de boca com os caras. Porque jogador de futebol também não é... E o atraso é muito pouco até aqui, né? Então os caras Não, pô, têm a mínima mas seus noção, atrasos então- dos parcelamentos... Sim, eu sei. Tudo Assim, tá atrasado. porque, veja, Tá atrasado, pô.
Por Pô, já mais teve que- a ação de Duqueiroz, Sim, veja de só, Antônio nenhum Carlos. acordo, tudo parou de ser pago. Tudo parou de ser pago. Mas quem tá dentro deve ser pequeno e os caras devem estar com alguma garantia. Porque, vê, no cenário que o Sport tá Pedro hoje, Moura acaba de. Barleta saiu. Não tem esse negócio de comprar discurso, não, Cauê. Barleta saiu do Ceará. Exatamente assim. Eu sei, Não, Cássio, pô, mas é um pouco. Porque os caras estão garantidos. Porque esses caras, nesse cenário do esporte, já rebaixado, tal, já era, se tivesse devendo pra se arrombar, ou sem garantias, esses caras tá esculhambando já no Isso. microfone, dizendo eu não pago, não sei o ainda quê, tá no já estaria- limite, ainda tá no limite Ainda tá. Pra esses do caras não diálogo estarem ali. Tá. acaralhando. É isso, tá?